Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Que hora você tá me ouvindo? Quer comentar sobre isso? Que eu tenho costume de ouvir podcast geralmente de madrugada, à noite. Me conta. Que hora você tá me ouvindo? Tá achando diferente, né, a abertura? Cadê a Nayara Andere, o Iratã? Gente, Nayara Andere estava indisposta. Não tava afim de fazer hoje. Mentira. Nayara não tá tão legal hoje, gente. Não pôde vir, mas tá tudo bem com ela. Próximo episódio ela tá de volta, tá descansando. Hoje foi um dia difícil. E aí ela tá descansando, tá? Mas ela volta no episódio 103, mas neste episódio 102, gente, com o apoio de Fazenda Grande e iFood, nós vamos falar de um dos assuntos mais comentados da internet nos últimos tempos. Não sei se podemos traçar perfis tão fácil assim, mas a nossa convidada vai ajudar muito a contar algumas histórias aqui da psicologia investigativa. Você já ouviu falar disso? Você sabia que tem psicólogo que ajudou a desvendar crime? Pois é, minha gente, é uma novidade. A nossa região tem ela aqui como uma especialista, já deu uma maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Lara Duarte. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo diferenciado, mas com um assunto muito, muito interessante. E agora eu queria que você me contasse o seguinte, Larinha, como que começou essa história sua com a psicologia? Porque assim, acho que o caminho das pedras não existe, a maior parte das pessoas vão, fazem a faculdade e tal, mas como que entrou essa questão da psicologia investigativa na sua vida? Você falou, putz, essa área criminal é interessante pra mim, acho que faz o meu perfil. Como que você chegou nessa conclusão? Então, eu já me interessava pela área criminal, então eu comecei a fazer biomedicina em busca de ser perita criminal, de local de crime. Eu já tinha essa vontade. Só que aí eu comecei a me interessar pelo comportamento criminoso. Eu falei, eu posso desvendar o crime, mas o quão interessante seria saber o porquê que aquele crime foi cometido. Então, como eu sempre gostei mais das áreas de humanas também, eu já parei de me identificar com a biomedicina e eu decidi trocar de curso. Então, eu fui para psicologia e desde o início da faculdade eu já decidi focar na área jurídica. E aí eu descobri um mundo que eu mesma não sabia que eu conseguiria alcançar tantas coisas assim. Porque a gente vê em séries e a gente acha que é fictício, né? Eu ia te perguntar isso. Você teve essa referência, assim, Sim. em séries, filmes e tal? Eu tive, principalmente no Sherlock, né? Que é um personagem que é apaixonante. Todo mundo na vida, eu acho que já quis ser igual a ele, pensar como ele. E é uma maestria, né? Pra resolver casos que você fica encantado. Sim. E era um personagem que eu já gostava muito. Só que eu assisti uma série específica que mudou, tipo, tudo pra mim. Que foi Mindhunter. E eu tava assistindo, eu fiquei um pouco de medo quando eu vi aqueles personagens falando sobre os crimes, porque eles eram idênticos aos serial killers de verdade. Aí eu fui ler um pouquinho mais sobre as referências da série. Aí quando eu vi que a série era real, tudo que aconteceu na série tava contando como que o FBI criou o perfil criminal nos anos 70. Aí meu chão, assim, caiu. Eu fiquei, gente, não é possível que isso existe de verdade. Aí eu fui voltar na história do FBI, eu fui pesquisar. Quanto mais eu pesquisava, mais eu encontrava coisas que eu não sabia que existia. Aí eu percebi que nos anos 70, um agente do FBI, que era psicólogo, decidiu começar a entrevistar serial killers. Ele foi por todas as cadeias do país, junto com a equipe dele, e eles fundaram a parte de análise comportamental dentro do FBI. Então, o comportamento criminal começou a ser estudado lá dentro. Né, ele falava, além do crime, a gente tem que estudar o porquê do crime. O porquê dos crimes. Isso Sim. foi uma coisa que eu pus na citação desse episódio, porque é um trecho que é bem famoso. Sim. E tudo. E eu queria entender de você, antes de começar e aprofundar e tirar a trilha sonora. Sim. Lara Duarte Pfaffenbach? É assim que fala? Pfaffenbach. Olha! Então é isso, gente. Ó, vai deixando seu comentário. Se você tem alguma pergunta pra Larinha, pode deixar aí também. Porque, assim, é um assunto que é vasto. Acho que tem pessoas que vão querer aplicar o contexto dessa situação. Por exemplo, será que eu corro o risco de estar me relacionando com uma pessoa com tais traços, por exemplo? Sim. Acho que as pessoas têm o direito de sentir essa dúvida. E se você sente, pode mandar aqui pra gente no nosso chat ou através dos comentários do episódio gravado também, tanto no YouTube quanto na sua plataforma preferida de podcast. Acho que é importante, Lara, a gente colocar a bola no chão no sentido de
não demonizar todas as pessoas e também não colocá-las em caixas. Sim. Quando a gente fala sobre essa questão dos porquês, né, da pessoa chegar àquela situação de crime ali, do assassinato, enfim, a gente muitas vezes coloca as pessoas num nicho onde talvez ela não tenha nenhum problema psiquiátrico, ela fez de maldade, tudo. Até para isso a psicologia ela serve para segmentar esses casos. Geralmente, esses casos, quando já chegam às mãos aí dos psicólogos que trabalham nessa área criminal, esses casos já estão bem desenrolados e eles não chegaram a nenhuma resposta. Quando que o psicólogo começa a atuar num caso, por exemplo, ele é convidado por um investigador, digamos que é feito pela Polícia Civil, ele é chamado pela Polícia Civil, ele se oferece. Como que começa essa situação num cenário de crime ali onde houve um homicídio, por exemplo, que não ficou claro se é um serial killer, se é um crime passional? Como que começa essa atuação do psicólogo nessa área? Então, na psicologia jurídica, a gente tem várias sub-áreas dentro da área jurídica. Então, a gente tem psicólogos que atuam nos fóruns, né, como peritos judiciais, né, porque tem pessoas que são concursadas e tem pessoas que não são. Então, os peritos judiciais tem uns que são nomeados pelo juiz, porque você faz um cadastro no TJ e você está lá disponível como perito. Aí você é convidado para fazer um laudo, para, tipo, adoção, para divisão de guarda. Então, assuntos corriqueiros. O psicólogo forense, isso. Aí tem os psicólogos dentro das penitenciárias, os presídios, né, que atuam com a avaliação do preso para regressão de pena, né, para avaliar como que ele está indo lá. Tem os psicólogos da polícia mesmo, que ajudam na parte administrativa, né, a lidar com os funcionários, com os policiais. Então, a área jurídica, ela é muito grande, assim, tem muitas sub-áreas. E aí surgiu a psicologia investigativa. A psicologia investigativa não é tão antiga, assim, ela é recente. Então, tem pessoas hoje no Brasil que estão estudando a parte do testemunho. Porque tem muitas pessoas que são presas injustamente. Sim. Então, tem psicólogos nas academias de polícia ensinando policiais como fazer entrevista investigativa. Porque ela estuda aí o estado mental da pessoa, né? Às vezes, a forma que o policial fala com aquela pessoa que está sendo... Às vezes, ela é um suspeito ainda. Sim. E a pessoa se sente tão pressionada que, às vezes, ela confessa um crime que ela não cometeu. Então, tem muitas questões emocionais envolvidas. Então, o psicólogo está lá ensinando policiais a fazer entrevistas investigativas. E também tem, lá em Curitiba tem, por exemplo, um perito criminal que ele fez um superior em psicologia. Então, por ele já estar na polícia científica, ele foi chamado numa cena de homicídio, ele já conseguiu interpretar a parte psicológica do crime. E quando eu falo disso, é realmente ver o comportamento criminal, né, na cena de crime. É como se a gente identificasse o comportamento da pessoa que cometeu aquele homicídio, por exemplo, pela cena de crime dela, pela forma que ela deixou aquela cena. Então, por exemplo, se uma delegacia tem o contato de um psicólogo forense, ele pode chamar aquele psicólogo para dar uma assistência no caso. Né? Mas nunca o desvendar, sim um parecer. Dar um laudo ou realmente fazer essa parte psicológica mesmo. Sim. E como que a gente faz para saber separar, por exemplo? Você é uma psicóloga terapeuta que atua numa clínica convencional, que todo mundo já está acostumado, que senta na cadeirinha, chora e vai embora. Ai, gente, terapia. Digamos que eu tenho uma tendência, ali nos nossos desabafos, nas nossas trocas, nas nossas conversas, eu tenho alguns traços que me sugerem coisas que podem ser prejudiciais para minha vida, para a vida de quem eu convivo, enfim. Como que o psicólogo tem um jogo de cintura para poder comunicar isso às pessoas? Porque eu acredito que na situação de crime, onde a gente tem uma pessoa ali, tem uma vítima, tem um algoz, talvez seja um pouco mais fácil de falar com essa pessoa já ciente que ela pode ter cometido um crime. Mas e quando você está ali na cara do gol e percebe que tem uma coisa muito errada numa avaliação que você está fazendo? Como que chega assim essa comunicação ao seu paciente? Porque a gente tem essa questão, né? Muitas pessoas às vezes conseguem traçar uma criança psicopata, né? E às vezes um adulto psicopata tá ali na frente dela. E como a gente percebe esses sinais e como dar o toque para essas pessoas? Então, no dia a dia, assim, uma pessoa, se ela perceber, por exemplo, que o filho dela tá com alguns traços, a gente não pode falar da criança psicopata porque a personalidade está em desenvolvimento ainda, né? Não existe criança psicopata. Eu acho muito importante porque hoje em dia na internet isso tá rodando, né?
A gente tem outros transtornos, tem o transtorno de conduta, que é antes, né, dos 18. A gente pode falar desse transtorno. Ou, às vezes, a criança não tem nenhum transtorno. Mas os pais podem procurar ajuda de um especialista mesmo. A gente recomenda desde cedo, porque, às vezes, pode, né, não evoluir para outras coisas. E na clínica, como profissional, a gente não pode... por questões éticas, a gente não pode expor o paciente. Sim. Então, tipo, a gente não pode... O paciente tem que estar seguro de que o que ele vai falar lá vai ficar lá dentro. Uhum. É óbvio que, por exemplo, se algumas pessoas estiverem em algum processo e a polícia pedir para o psicólogo abrir, por exemplo, o caso, a gente, pela justiça, a gente é meio que obrigado a fazer isso. Uhum. Mas, por questões éticas, a gente não pode abrir. Sim. Mas aí, no caso da comunicação com o paciente, você percebeu um traço ali que não tá legal. Você não vai conseguir resolver o mundo. Sim. Para onde ele vai? A gente parte, por exemplo, para um psiquiatra, a gente trata de uma... Como é feito esse tratamento? Por exemplo, se eu chego no seu consultório e eu percebo que eu tenho um vício, que é um vício muito danoso, por exemplo, como que tem esse manuseio com essas pessoas? Porque nem todo mundo é perfeito, certas coisas a gente consegue tratamento sim, né? Mas tem outras que às vezes fogem do controle. Como saber nichar isso para as pessoas? Tem que ter realmente um manejo clínico e, às vezes, tem pacientes que precisam desse acompanhamento psiquiátrico mesmo. Então, às vezes, a medicação é uma melhor alternativa, né? Mas a psicoterapia é um local que o paciente ele pode, né, falar tudo que, apesar de parecer coisas absurdas assim no dia a dia para uma pessoa comum, a gente está preparado para ouvir de tudo mesmo. Eu mesma que vejo casos criminais pesadíssimos, eu já não me assusto com nada mais. Então, eu já acostumei com isso. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. E realmente esse manejo, talvez com um psiquiatra, né, ajuda bastante. Trabalhar em conjunto. Sim. E aí a gente falou sobre essa questão da infância e nem todos os crimes são justificáveis na vida, mas a gente encontra alguns porquês que levaram essas pessoas a tais fatos. Como que, assim, fatores, tipo trauma, experiências da vida, podem influenciar na vida de uma pessoa criminosa? Aí a gente tá falando de gente que mata, gente que esquarteja e faz aquele crime que passa na televisão uma semana inteira. Como que esses fatores, assim, principalmente do passado da pessoa, influenciam nessas atitudes que eles costumam ter? Sim, pode. Eu vou até tentar explicar isso com 2 casos, que eu acho que são bacanas. Nem todo mundo, né, que sofre um trauma na infância vai se tornar, né, um criminoso, mas quando a gente fala da área criminal, a gente fala sobre fatores, né, que podem influenciar uma pessoa a cometer um crime. Então, a gente tem realmente fator biopsicossocial, né, a gente tem a parte biológica, genética, a gente tem... Aí tem pessoas que podem ter tendência a ter um transtorno e teve algum trauma e é como se aquele transtorno fosse ligado na pessoa. Então, estão sempre juntos, o biopsicossocial. E, por exemplo, tem um serial killer que ele chama Ed Kemper. E o crime dele no futuro é bem traçado assim, igual ao que ele sofreu na infância. Né? Ele matou várias colegiais, eram meninas de faculdade mesmo, que ele dava carona. E era um perfil bem específico. E depois ele decidiu matar a mãe dele. E depois ele matou a mãe dele, ele se entregou pra polícia e falou que não ia matar mais ninguém porque ele tinha conseguido o que ele queria. E ele tirou as cordas vocais dela e jogou no triturador. Aí eles foram fazer o levantamento, né, desse caso. E ele falava que a mãe dele fazia ele se sentir mal, que ele nunca ia ter uma namorada. Aí ele matava colegiais, né, que era um perfil de meninas mais jovens. E ele falava que a mãe dele falava muita coisa ruim dele e que ela só gostava do jardim de flores dela, não ligava pra ele. Aí o que ele fez? Ele matou ela e tirou as cordas vocais dela. E depois que ele matou ela, ele não quis mais matar ninguém. Ele se entregou pra polícia. E ele ainda falou que se ele não se entregasse, a polícia jamais ia pegar ele. Então, o crime dele é relacionado ao que ele sofreu, né, na infância. Então, não todos, mas muitos serial killers cometem crimes de acordo com o que aconteceu com eles no passado. Não né? estamos justificando, hein, galera? Sim. Somente ponderando que houve uma coisa. Não estamos culpando a mãe, não. A gente que fala sobre crime, todo mundo fala... Pisa em ovos, né? Todo mundo fala que a gente protege criminoso, né? Só que a gente entender a pessoa e esse negócio de perfilamento, tudo isso é para ajudar a evitar crimes, né? A gente tendo um perfil... Percebendo sinais, né? Sinais, sintomas, perfil, a gente consegue evitar, né? Tava tendo muito ataque escolar, por exemplo, né? Então, a gente que é dessa área,
A gente até falava para as pessoas pararem de publicar, porque eles queriam... Desencadeou, é igual suicídio. Eles né? queriam notoriedade. Essas pessoas que matam, elas têm um perfil muito específico, esses assassinos em massa. Então, eles queriam notoriedade. Então, a gente falava para eles, não publiquem a foto deles na internet, porque é o que eles querem. E eles sempre dão os mesmos sinais antes de cometer esses ataques em massa. Então, a gente não defende criminoso. A gente tenta entender, criar perfil e para evitar mesmo esses crimes. Eu fiquei muito assustado que nessa semana passada, agora, a gente teve um caso de um menino, não sei a idade dele correta, mas ele é menor de idade, que por causa daquelas brincadeirinhas de Discord, tacou fogo no morador de rua. Uma coisa assim, bizonha. Sim, esses grupos são investigados, inclusive. E aí, dentro desse núcleo, né, dessa célula de violência, que a gente pode tratar isso como um grupo radical. A gente fala muito de terrorismo, né? Principalmente nas áreas ali onde a gente tem aquelas guerras que acontecem em Israel, Líbano, Palestina, mas a gente tem núcleos de violência aqui no país que são muito fortes e as pessoas não estão percebendo, né? Essa questão dos desafios mesmo que eles se propõem ali dentro desses grupos de Discord, por exemplo. É uma coisa que você olha e você fala assim, gente, não é possível que a gente está vivendo no mesmo mundo. E a gente que passou pela idade deles fala, gente, eu nunca ia pensar numa coisa dessa. E às vezes eles justificam aí que são estimulados por um jogo e tal, mas na verdade tem uma pessoa por trás ali fazendo uma manipulação das ideias dessas pessoas. Quer se encaixar, né? Um adolescente, né? O adolescente, ele quer se encaixar em algum grupo. Às vezes ele não tá se sentindo bem em casa, nem com ele mesmo. Aí ele procura se identificar com alguém que ele se sinta bem, aí ele acha que esse grupo vai representar ele de alguma forma. Às vezes quer uma notoriedade. Então, por exemplo, o perfil desses assassinos em massa, esses grupos de Discord também são... Tem muitas pessoas que ficam monitorando esses grupos, porque é de lá que tava saindo esses assassinatos em massa. Então, tem muitos policiais aí que estão sempre investigando esses grupos. E aí, mas a pessoa dá sinais de que isso vai acontecer, né? Então, posta fotos bem específicas na internet, né? Com uma bandana, segurando uma arma, né? Posta algum texto. Foi justamente o que aconteceu. Todos os assassinos em massa são meninos jovens e eles têm essas fotos. Então, tipo, é um perfil muito específico. Eles estão dizendo o que eles vão fazer. E eles querem reconhecimento depois do que eles vão fazer. Aí as pessoas vão lá e jogam a foto deles na internet. É tudo que eles querem. Exato. E a gente pode tratar como... homens e mulheres bomba, né? Porque eles não estão nem aí se vão ser presos, se vão ser mortos. Eles tentam ser mortos pelo perfil mesmo. Essas pessoas, normalmente, elas querem ser mortas e serem reconhecidas pelo que elas fizeram, né? Sim, sim. Então, eles fazem a polícia matar eles ou eles tentam se matar. É tudo num contexto muito ocidental pra nós, né? Do que a gente vê acontecendo nessas células de terrorismo onde entram ali numa estação de trem, de metrô e destroem tudo. Sim. Teve um termo que apareceu muito para mim quando eu estava pesquisando a respeito dessa questão da psicologia investigativa, criminal, jurídica, que é o risco de viés. Eu queria que você falasse sobre isso porque tem uma coisa sobre lidar com esse risco de viés. Para quem não sabe, é mais ou menos uma coisa meio que juízo de valor do que a pessoa tem ali, né? Eu queria que você explicasse sobre isso porque dentro do caso investigativo tem uma linha muito tênue ali, né? Tem. A gente falava muito, até na minha página mesmo, eu falava isso para as pessoas que me seguiam, sobre que investigação é muito importante a gente tentar evitar o viés cognitivo. Não sei se é desse viés que você está falando, mas é da gente ver um crime e já querer pôr o que a gente acha desse crime nele. E se impressionar com ele, né, também. Tipo, é aquilo. Porque tá dizendo que é aquilo porque eu acho que é, mas a gente não... Aí o que acontece? Não investiga direito, aí... finaliza o crime, aí não é o que é. Tipo, um homicídio que vira suicídio ou um suicídio que vira homicídio. Tem até... Aqui em Porto Alegre, não. Aqui no Brasil, eu acho que foi lá também acho que foi no Paraná. Ou em Curitiba. Acho que foi Curitiba. O que aconteceu? Encontraram uma fisiculturista morta que caiu do acho que era terceiro andar do prédio. E aí foi dado como suicídio. A investigação lá, porque parecia um suicídio. Aí, muito tempo depois, descobriram que o namorado dela tinha asfixiado ela e jogado ela de lá. Só que ele tinha comprado os peritos pra mentir e não falar que ela tinha sido asfixiada, né? Sim. E foi o mesmo perito que descobriu um outro caso de lá, de um serial killer, que identificou isso. Ele é psicólogo. Então, quem viu ia falar que era um suicídio, porque parecia. Mas era um homicídio. Então, quando a gente é levado para um viés cognitivo, a gente põe o que a gente acha que é e não cria hipótese. Então, essa falta de hipótese numa investigação criminal
dá muita chance ao erro. Muita chance mesmo. Foi um caso que aconteceu aqui em Pouso Alegre, pra gente exemplificar, da Marilda, a psicóloga que ela foi encontrada morta dentro de um porta-malas, mas as investigações mostraram futuramente, a investigação foi concluída em 2022, que ela simulou a própria morte e é uma situação assim que é muito complicada. A gente não vai entrar no juízo de valor, fiquem calmos, mas até a conclusão do inquérito, muitas pessoas pensavam que era um caso de feminicídio, né? Sim. Onde o contexto ali sugeria que o companheiro dela à época tinha matado, né? E depois, com a complexidade das investigações, foi se desdobrando de que poderia ser suicídio até pelos depoimentos de pessoas próximas, coisas da rotina dela, né? Que foi falado. Eu acompanhei esse caso. Quando começou a sair, eu falei, gente, que caso interessante. E eu fiquei acompanhando esse caso. Aí eu fui acompanhar a resolução dele também. E eu fiquei impressionada com o caso. E entra muito realmente, porque ninguém vai querer criar hipótese. Vai todo mundo jogar pra primeira coisa que é perceptível. Ah, foi um feminicídio, né? Exato. Só que aí é um caso que é ao contrário desse que eu acabei de contar, né? Então, no dia dela, ela já foi demonstrando. Eu li o relato do advogado dela, né? Ele fala que ela desmarcou pacientes dela, ela era psicóloga. Ela estacionou o carro ao contrário pela primeira vez, tinha câmeras na frente da casa dela. Então, ela jogou o porta-malas pro outro lado. Sim, tinham coisas muito características, né? Sim, o perito, acho que era médico legista, falou que ela tomou um remédio, né? Que fez ela desligar. E o nó que ela fez no pulso, qualquer pessoa faria. Foi frouxo, Então, não tinha nenhum sinal de luta corporal na casa, nenhum arrombamento, estava tudo intacto. E o marido dela não estava aqui. Né? Nenhum sinal de luta. Então, e o marido dela não estava em Pouso Alegre, né? Sim. Então, se os policiais ou as pessoas forem levar em consideração o que elas acham, o caso não seria fechado como um suicídio. Então, é muito perigoso a falta de hipótese, né? E nessa situação que a psicologia criminal, não para desvendar o caso, mas para entender o porquê ela entraria, né? Para entender o porquê dela tentar se justificar tanto para cometer o suicídio. A gente tem uma técnica, né, de investigação, porque a gente tem o perfil criminal, tem outras técnicas, e a gente tem uma técnica que chama autópsia psicológica. A autópsia psicológica é o levantamento da vida do paciente, não do paciente, ou da qualquer pessoa, né, que for investigada, antes da morte. Então, se ela falava de suicídio, se ela estava em boas condições mentais, qual era o relacionamento dela com a família, com os amigos, se tinha alguma coisa suspeita no dia a dia dela que aconteceu, ou na vida dela. Então, a Marilda mesmo, né, uma amiga dela relatou que ela já tinha tentado se matar. Sim. Quando ela era mais nova. Então, ela, né, a gente já pode ir aí mais para um lado, né, do suicídio também. Então, a autópsia psicológica ajuda nesse levantamento, né, da vida do paciente. Sim. E foi aí que aquele psicólogo de Curitiba descobriu da fisiculturista. Ele soube que o relacionamento dela com o namorado não era bom. Era abusivo. Ela estava num relacionamento abusivo. Aí que ele foi investigar além e percebeu, né, o que tinha acontecido e abriu o caso de novo. E falando desses casos, assim, Paraná, Goiás, a gente tem um que é notável, que você já comentou em uma outra oportunidade que eu assisti, que eu queria que você comentasse do José Tiago, que ele foi um serial killer, que ele teve requinte de crueldade especificamente com homossexuais, e eu queria que você contasse um pouco sobre esse caso e como que transcorreu essa investigação pós os crimes e pós a prisão dele. Sim, o Tiago foi um caso bem interessante também. E, de fato, era um serial killer porque ele teve mais de 3 crimes, né, seguidos. Todas as terças-feiras ele matava alguém. E perceberam um padrão nessas mortes, né? Primeiro que a gente pega a vitimologia das pessoas, era muito específico. Todas as pessoas que ele matou moravam sozinhas, eram pessoas que vieram de um site de relacionamento e eram homossexuais. Então, a gente tem um perfil de vítima. A gente não consegue entender o criminoso sem entender as vítimas dele. A vitimologia forense também é uma técnica. E o que acontece? Perceberam, né, que ele vestia a vítima e depois ele trancava a porta por fora. Todas as cenas de crime era assim. A vítima estava em cima da cama vestida e a porta trancada. E ele, o modus operandi, a gente já pode falar em modus operandi, que é tudo que é necessário para a resolução de um crime. Então, ele entrava naquele site de relacionamento, chamava a pessoa, era convidado para ir lá, aí ele ia, entrava normalmente. Aí, para roubar, o que ele fazia? Ele dava um mata-leão na pessoa. Se a pessoa reagisse, ele matava. Mas acho que todos, né, de uma forma, a pessoa tenta se proteger, todos reagiram, todos acabaram mortos. E aí, ele vestia a vítima. E o que ele queria fazer? Saiu o laudo do psicólogo perito, né, do caso,
e ele vestia a vítima pra alegar que ele não tinha tido relação sexual com aquela vítima. E ele trancava a porta porque ele mesmo não concordava com o que ele estava fazendo. Ele queria deixar tudo aquilo trancado lá dentro. Pra ele era muito simbólico isso. Isso saiu no laudo psicológico dele, né, desse perito. E aí, depois, o que aconteceu? Foram fazer o depoimento dele. Ele negava que ele tinha um relacionamento homossexual, mas já sabiam que ele tinha um relacionamento homossexual porque a própria pessoa foi lá depor. Testemunhar. Ele era casado e tinha um caso com outro homem. E ele não quis assumir pra polícia de jeito nenhum que ele tinha um caso homossexual. Então, ele não queria aceitar que ele era homossexual. E as vítimas dele eram exatamente homossexuais. Todas com esse requinte. Então, a gente pode falar que o modus operandi era entrar nesse site de relacionamento, ir no apartamento. E depois disso, tudo que ele fazia era relacionado à necessidade psicológica dele. Trancar a porta, vestir a vítima, é uma assinatura. Então, a gente tem aí o modus operandi e assinatura. E eu lembro que teve uma parte desse caso que havia nas investigações que, na teoria, ele não precisava roubar, né? Ele não sabe se por que ele roubava, porque ele não tinha um padrão de roubo. Ele não... Por exemplo, assim, ele não roubava dinheiro. Tinha um que levava liquidificador. Tipo, era uma coisa muito estranha. E ele não poderia levar pra casa dele. Sim, ele queria falar que ele tava lá pra roubar, mas eu acho que a necessidade mesmo psicológica dele era querer matar o homossexual. Só que ao mesmo tempo que ele matava, ele renegava aquilo. Então, o que ele fazia, ele trancava a porta e queria dizer que não tinha relação sexual com aquele homossexual. Então, é exatamente isso. Difícil. E a psicologia... E é um caso que demorou muito para ter desdobramento, se a gente for parar para pensar, porque o da Marilda, por exemplo, ela demorou cerca de 1 ano para ter a conclusão do caso dela, e a gente trouxe todos os detalhes aqui no jornal. Mas esse caso do José Thiago, a gente teve, digamos que ao mesmo tempo que a imprensa meio que ocultou o caso por ser um caso de pessoas homossexuais ali, que tem toda uma questão da mídia tradicional não abordar esses assuntos. Sempre em ovos, né? Também teve a questão das... Não vou dizer que... Como que eu posso falar? Uma palavra que não seja ofensiva. Dos equívocos nas investigações policiais. Porque foi um caso que quase foi fechado e foi aberto várias vezes. Porque, às vezes, a gente observa que a justiça tem uma demanda muito grande. E, às vezes, encerram certos casos porque é mais fácil, assim, né? Não vou solucionar. Ah, não, mas eu encontrei um sangue ali com luminol e tá tudo certo. Foi o que aconteceu mesmo. E é engraçado isso, né? Essa falha, né? A gente tem essa falha nas investigações. Eu acho a justiça aqui muito falha mesmo. Por isso que o número de pessoas presas injustamente é muito grande, né? A gente tem o Innocence Project, que é um grupo de advogados que se juntaram para tentar tirar essas pessoas inocentes da cadeia. E é erro na hora de entrevistar, por isso que eu falei que a psicologia tem pessoas que criaram, chama CogJus. Hoje tem psicólogos aí trabalhando para ensinar policiais mesmo a fazer essas entrevistas policiais. A gente tem, né, na hora de resolver o caso, as pessoas não criam hipóteses. Então, cancelar o caso é muito mais fácil, deixar ele mal resolvido, né, no caso. Aquele da fisiculturista foi fechado como suicídio muito rápido também. Sim. Depois que foram, por causa dessa parte, dessa análise comportamental da vida dela antes de morrer, que esse psicólogo, né, quis abrir o caso. Foi por isso que descobriram que ela tinha sido morta. Mas imagina se esse caso não tivesse sido aberto, né? E uma outra coisa que a gente entra nessa seara, assim, de profissionais que não são da área investigativa que entram. A gente tem a psicologia, que ela está cada vez mais estável, cada vez mais fixa e necessária. Sim. Ao tempo que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil muito menos, a ajuda de médiums que ajudam a desvendar certos casos. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, mas sem antes a gente, sem ao menos falar aí sobre um caso que paralisou Brasília, virou documentário no Globoplay, até indico vocês assistirem, que foi um assassinato que aconteceu de um representante do TSE na época, eu acho que ele era presidente do TSE, que foi as reviravoltas de que a filha teria mandado matar os pais. Esse crime é conhecido como 113 Sul, que foi realizado em Brasília, né? Então, lá como é segmentado os bairros assim, a Globo fez um documentário sobre isso para amarrar essas questões, porque uma testemunha que nunca foi ouvida pela polícia resolveu aparecer para trazer algumas peças aí para esse quebra-cabeça. Então, essa série, eu recomendo muito que vocês assistam, ela promove um embate assim, entre acusação e defesa e também reavalia aquelas provas que foram apresentadas
e versões que foram trazidas aí ao longo dos anos. Só que nessas reviravoltas não fica claro se o caso foi solucionado ou não. Sim. Porque entra uma vidente na história. Meu Deus. Só que a vidente, na teoria, teria mentido, gente. Então, assim, fiquem com essa pontinha e eu queria que você desse essa opinião sobre essa questão dos... Lá nos Estados Unidos eles falam muito sobre mentalistas, né? Não existe a palavra médium lá Tem pra até uma eles. série, né, que chama Sim. Mentalista. E é legal, eu acho uma série legal, mas é bem fictícia. Queria que você desse sua opinião também sobre isso. Assim, você acha que é bem-vindo essa parte espiritual entrar na investigação também? Eu acho que não. Eu vou falar acho mesmo, porque eu, como profissional que estudou uma área que hoje é reconhecida cientificamente, eu trabalho em cima de ciência, de teoria, de ética. Então, pra mim, tipo, pode ser que seja verdade, porque eu nunca vi, pode. Mas eu não concordo misturar a ciência, né? Um trabalho aí policial também. As pessoas que são policiais também formaram, trabalham em cima de ciência, né? Não, pra mim, não é correto, né? Envolver algo que não é visível, assim. Uhum. Ó, eu vou até contextualizar vocês mais fácil, porque pra quem não acompanhou, isso passou no Fantástico, nesse domingo, sobre esse crime e também sobre o lançamento do documentário. O que aconteceu, gente? Esse crime aconteceu em 2009, né? Cheio de enigmas e tal. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, e a sua esposa, Maria Carvalho Vilela, e a empregada do casal, Francisca Nascimento, foram encontrados mortos com mais de 70 facadas. É uma situação bizonha, por si só. Os detalhes que desse caso aí, que é bem emblemático, estão nesse documentário que estreou no dia 22, tá? O que aconteceu? A filha foi apontada como mandante, né? Não havia testemunhas, não tinha sinal de arrombamento. Tinham discussões que a mãe tinha feito com a filha, porque a filha recebia uma pensão todo mês, parece que ela estava reclamando do valor e tal. Só que na contramão disso, entrou uma vidente, falando que não tinha visto a filha, não sei o quê. E agora aconteceu dessa filha entrar com um recurso, porque ela foi julgada, ela foi réu no processo e ela foi julgada, só que ela entrou com um recurso e ela responde em liberdade, e esse recurso entrou no Supremo hoje. Então é uma situação que ainda vai ter um desenrolar. Vai dar uma olhada no Globoplay, gente. Eu acho que, se eu não me engano, ele tá até gratuito. Quem não tem assinatura, às vezes, vê aí com a sua operadora, que às vezes você pode assinar também. Mas é interessante como ver essa questão, assim, todo mundo querendo entrar mais ou menos para essa seara da investigação. Sim. E a gente também tem essa questão dos julgamentos, né? Que as pessoas às vezes fazem e influenciam totalmente no caso. Porque, assim, para chegar no psicólogo, muita gente ali já deve ter batido cabeça e falado, não dou conta. Sim. Né? E aí chega um psicólogo, às vezes, enviesado e dá uma opinião meio... Sim, todas as áreas, né, estão plausíveis aí a cometer erros, né? E a gente tenta atuar em crimes que são mais... Tem crimes que mostram mais uma relação comportamental. Sim. Por exemplo, se você chega numa cena de crime que tem, por exemplo, alguma coisa mais religiosa, tem uma cruz, você vê que às vezes pode ter sido um ritual. A psicologia pode ajudar com a parte comportamental, né? Porque o crime é mais também comportamental. Então, não é todos os casos que a psicologia vai contribuir, mas, né, a gente tá aí tentando colocar a psicologia investigativa como uma forma de atuação também, né? A área jurídica. Em processos mesmo de guarda, né, o psicólogo é muito importante para entender, né, para conseguir definir essa parte comportamental, né, daquela criança, dos pais. Então, mas a gente trabalha com ciência, né? Então, a gente tenta. Com consciência. E com ética. E depois, como que a pessoa vai ficar com a consciência depois, Nem né? todos, mas... Aqui em Pouso Alegre são muitos profissionais que atuam nessa área? Então, a nossa área não tem. Nunca tem psicólogos, tipo, em fórum, com certeza tem. No presídio também tem. Mas a psicologia investigativa em si, na área criminal, aqui não tem. Você ainda não atuou em nenhum caso aqui na cidade? Não, eu acompanho o da Marilda por fora, né? Fui convidada pra ver eles falando o resultado do crime, mas não me envolvi. Eu só acompanhei mesmo. E você tem medo? Não. Não? Não. Já fui no presídio. Na pandemia, eu quis ir no presídio, eu fui. Porque eu queria ver como que era o trabalho do psicólogo lá. E as pessoas olham pra mim e falam assim, você não tem medo, não? Você quer trabalhar com um criminoso? E é por isso que eu gosto até da psicologia jurídica, porque não tem esse negócio de, tipo, uma pessoa menos importante com a outra, né? Todo mundo merece essa atenção, esse cuidado. Então, é uma área imparcial. É por isso que eu me encantei por ela. Ai, que belezinha ver você falando. E a sua família também não tem medo, não? Meu pai não queria me levar no presídio. Ele não achou muito legal essa ideia, não.
Eu passo lá na frente da PAC e eu falo, é aqui que eu quero vir trabalhar. É sobre isso. Não, e é interessante você estar lá porque você tem um olhar mais tranquilo com relação às situações, né? Que se a gente for tratar tudo a ferro e fogo dentro da profissão que te exige calma, putz, fica difícil, né? Mas vamos puxar a nossa cadeirinha, nossa terceira cadeirinha, que hoje tá só nós dois aqui, pro nosso chat no YouTube, que já tem gente interagindo com a gente aqui. Benedita Reis tá deixando boa noite. Um beijo, Benedita. Obrigado pela participação. O Léo Fernandes tá fazendo uma pergunta direta pra você aqui, Lara. Sim. O que seria chamado, então, de psicopatia na fase adulta? Não, peraí. O que seria chamado, então, de psicopatia na fase adulta? Pode ser contornado antes que evolua? Ah, tá, entendi. O que seria chamado, então, de psicopatia? E se na fase adulta pode ser contornado antes que evolua? A pessoa já tem uma tendência e a gente vai reverter. Então, como eu te explicar, as pessoas, normalmente, se uma criança comete um crime muito brutal, a pessoa já acha que é, tipo, uma criança psicopata. Só que a gente não pode falar que a criança é psicopata porque a personalidade da criança ainda está sendo desenvolvida, pra gente dar um transtorno pra ela. Então, no nosso DSM, a gente tem o transtorno de conduta, que é, né, parecido com comportamentos antissociais aí, né, que tem na psicopatia, mas não pode falar que ela é psicopata. Então, se ela for tratada, né, antes, pode ser que diminua esses comportamentos e não evolua para uma psicopatia na fase adulta, né? E quando a gente fala do transtorno de psicopatia, que só pode ser avaliado em pessoas que já são adultas, é um transtorno de personalidade. Arrasou. Aí, e a gente também tem a parte não só comportamental, mas a alteração no cérebro de uma pessoa que tem psicopatia, né? A gente tem menos conexões entre a amígdala com o córtex pré-frontal. Então, eles sabem tomar decisões racionais, mas eles não têm a parte emocional. Culpa, medo. A consequência daquilo eles não sentem. As pessoas têm costume de falar, principalmente essas pessoas sensacionalistas na internet, que psicopata não tem emoção. Só que como que a gente vai falar que um ser humano não tem emoção? Ele não é um robô. Eles têm déficit no processamento de emoções. Então, eles sentem, só que não da mesma forma que uma pessoa que não tem psicopatia. Só que a gente não pode jamais associar a psicopatia a crime. Tem psicopatas que nunca chegam a cometer um crime, né? Nem todo criminoso tem psicopatia, né? As pessoas falam de psicopata porque é mais fácil pra explicar. Porque, não sente emoção, não sente remorso, matou. Só que nem todo criminoso tem transtorno de psicopatia. Eu posso dar um exemplo do Dahmer. O Dahmer, ele foi diagnosticado com borderline. Ele em nenhum momento foi diagnosticado com psicopatia. E pra quem quer assistir, aí tem que ter estômago, viu, gente? Nossa senhora! Ele era canibal. Tem que ter um estômago. É lógico que, assim, né, as cenas nunca são mostradas da maneira real. Mas assim, mexe. E eu acho que o caso dele, na época, me trouxe muitas questões sociais também, né? Ele tava num bairro onde tinha muitas pessoas negras, ele era uma pessoa branca, com uma característica comum, e todo mundo falava assim, essa pessoa não comete crimes. E as pessoas, os vizinhos dele denunciavam, e ele não... e ninguém ia lá ver. A polícia não ia. Aí, tanto que uma vítima escapou, aí a polícia chegou e ele falou que era um namorado dele. A polícia devolveu a vítima pra ele. Então, ele matou. Essa vítima era um menor de idade na época. Porque a polícia não acreditou que um homem, né, loiro, branco, comum, assim, da sociedade, ia estar cometendo crimes. E, tipo, eles não ligaram pro que a vizinhança tava falando. Sim. Então, devolveram a vítima pra ele. Então, é um caso que fez muito levantamento de questões sociais na época. Agora, né? Porque os policiais não estavam nem aí na época. Sabe um caso que você falando assim, eu lembrei? Da Gypsy Rose Blanchard. Você lembra dela? Acho que não me é estranho, acho que eu lembro. A Gypsy Rose, gente, ela tinha 15 anos de idade por muitos anos. A mãe dela era uma pessoa com traços de algumas coisas, que aí a gente vê o diagnóstico depois. Sim. E ela forjava que a filha era uma criança que tinha uma doença e a criança ficava na cadeira de rodas, só que essa menina já era uma mulher formada. E nisso ela percebeu a situação dela por um relacionamento pela internet, ela conheceu um namorado. Esse namorado aflorou alguns sentimentos nela, mas ao mesmo tempo ela conheceu o submundo da internet. Então ela conheceu uma deep web muito fácil. E ela arquitetou a morte da mãe, né? E é um caso que vira e mexe, ele volta, porque aí chega um chat assim em janeiro. Esse ano Gypsy Rose será solta, não sei o quê.
Você acompanhou esse caso? Você sabe me dizer como que foi feito? Eu não vi muito a fundo o caso, mas eu sei qual caso que é. E ela não tinha nada, né, do que aparentava ter. A mãe dela meio que criou aquelas doenças, fazia ela tomar medicamento como se ela tivesse aquelas doenças. Já vi falando que ela ganhava dinheiro também, Sim. né? Então... Ela se mudava demais, porque quando ela via que as pessoas estavam perto ali de descobrir a farsa, então, ela acabava se mudando. Aí coloca questionamento, né? Tipo assim, é o que eu falo, não tem como justificar crime nenhum. Mas imagina o trauma que essa menina passou e descobriu depois o que a mãe tava fazendo, né? Exato. Então... E, inclusive, eu tenho uma notícia fresquinha aqui, gente. Buemba Buemba, Gypsy Rose Blanchard, que inspirou a série The Act. Inclusive, você pode pesquisar aí. Era o Stars. Eu não sei o que virou o Stars. Vou caçar aqui e eu falo pra vocês aonde que tem. Deu à luz ao primeiro filho dela. Gata. Ela ficou conhecida em 2015. Então, ela foi solta aí após 7 anos. E agora ela deu à luz ao primeiro filho. Deu sequência na vida, né? Sim, é igual a... Como que ela chama? A Richthofen, né? Ela tá parece que ela tá morando em Campinas agora. E o pessoal, ela tá entrando em estado de pânico de saber que ela tá na mesma cidade. A Me internet conta uma tá um coisa. reboliço. Agora eu quero saber se você vai... Pegarias um Uber com Elise Matsunaga? Ai, talvez... Pegarias? Talvez pra ter uma conversa com ela, talvez. Tem curiosidade, amigo, de ouvir ela um pouquinho? Tenho. Eu acho que eu seria meio pessoal do FBI. Se eu tivesse a oportunidade mesmo de poder entrevistar criminoso, assim, nas delegacias, nos negócios, eu iria. Super. Eu vou ser sincero pra vocês, porque a gente pesquisa. a gente fala num contexto assim mais descontraído, porque são crimes pesadíssimos. Mas eu, sinceramente, quando comecei a assistir a série dela, documental, que também foi feita pelo Globoplay, eu fiquei bem perdido. Sim. Se ela manipulou as minhas emoções, eu não vou te perdoar, Elise Matsunaga. Porque, assim, a gente tem o contexto onde ela conta a versão dela na íntegra, inclusive com coisas que até então era um segredo de justiça e ela revelou, porque ela foi julgada, enfim, ela é uma das partes do processo e ela resolveu revelar isso. Mas eu fiquei numa situação onde eu falava, cara, essa mulher tá fingindo. Depois, tipo, nossa, essa mulher é uma coitada. Gente, que mulher bruta, que mulher maléfica. Sim. Tipo, eu senti tanta coisa assistindo esse documentário que eu fiquei, assim, meio... Sim, e eu acho que... Me sentindo meio bobo, esses assim. filmes, documentários, têm esse negócio. Às vezes a gente se coloca protegendo o criminoso, né? Não sei se alguém já assistiu Dexter aí, mas eu fiquei apaixonada pelo Dexter. Tipo, eu queria ver ele. Eu ficava com raiva dos criminosos da série e torcia pra que ele conseguisse matar. Então, tipo, a gente se pega torcendo pelo criminoso. E eu acho muito interessante isso, porque na internet eu vejo muita gente defendendo ela matar, porque ela sofria violência, abuso do marido. Então você vê que as pessoas, elas defendem os crimes que elas acham que é certo na cabeça delas. Então, ao mesmo tempo que ela julga uma pessoa que mata alguém, ela tá lá torcendo e felicitando alguém por ter matado, porque ela acha que matou por um motivo específico. Então eu acho que essa parte criminal, assim, mexe com a cabeça das pessoas. Demais. Eu tava pesquisando da Gypsy Rose aqui, porque o Stars virou o Lionsgate Plus, e aí não existe mais. Ele foi incorporado no Disney Plus. Então vocês podem pesquisar The Act, que vocês vão achar no Disney Plus essa série da Gypsy Rose. Agora, da Elise Matsunaga, tá no Globoplay, muito facinho de você assistir. Não é tão pesado, eu acho que mostra muito o contexto jornalístico da coisa, mostra muito essa questão emocional dela, porque, assim, mostra a saída dela do presídio lá em Tremembé, onde ela pega uma faixa e fala, a única coisa que eu queria falar é com a minha filha, e é tipo assim, parece novela mesmo. E aí você se pega nessa dualidade entre um episódio, tipo, gente, vamos proteger ela, no outro, gente, que mulher... Ela criou, pelo amor de Deus. Né, ela pode ter criado um contexto todo pra... Sim. Né, e o pessoal tá lá defendendo ela. Porque ela sofreu um relacionamento abusivo e ela matou o marido. Eu faria a mesma coisa se eu pudesse. É isso que tá rolando na internet aí. Sim. Então, e aí que a gente entra naquela questão que você trouxe de... Não é porque eu quero saber o porquê que eu estou apoiando. Não é? Que vai justificar, mas né? crime mexe muito com a cabeça das pessoas. Por isso que eu falo. Tipo, condena um que mata alguém ali, mas tá defendendo o outro que matou não sei porquê. Tipo assim, chega a ser engraçado. As pessoas defendem um crime que elas acham que tem um motivo pra ter matado. E num contexto onde a gente traz pro regional, a gente tá numa situação aqui no sul de Minas, onde estão acontecendo diversos feminicídios. A gente até teve alguns casos em contexto de que não era feminicídio, eram ali
brigas que aconteciam, que a gente não vai entrar no mérito de explicar, mas essa questão do feminicídio aqui na região foi uma coisa que me assustou bastante, principalmente nesse inicinho de 2025, porque assim, crimes que eu não posso dizer que são passionais, eu sempre bato nessa tecla, quem ama não mata, não tem como a gente chamar de crime passional, mas por coisas bobas, assim, uma coisinha besta de relacionamento que é normal em qualquer relacionamento, que você vai brigar, você vai ter DR, você vai ter treta, mas a pessoa às vezes quer findar a discussão matando, gente. Como assim? Não faz sentido pra Eu mim. tenho acompanhado mesmo, né? Que em Pouso Alegre tá acontecendo muitos casos. Tipo, eu tava vendo, uma vez a semana alguém tava morrendo. Alguém foi encontrado, sei lá, quantas facadas na rua. Sim, Eu fiquei sim. impressionada. Bizonho. Tá cada vez aumentando mais. Enfim, né, gente? São coisas que acontecem e a gente tem que estar preparado pra elas. Vamos entrar num contexto mais pessoal agora, Lara. Dentro de um relacionamento que eu estou vivendo. Como eu posso... Não vou querer a fórmula perfeita, mas como eu posso começar a desconfiar de alguns padrões de comportamento que podem me trazer problemas aí pra frente? Então, é exatamente como você falou. Às vezes parece que é uma coisa boba. Então, tipo assim, se acontecer alguma coisa muito boba e a pessoa já age de uma forma muito grosseira, assim, muito bruta, né? A pessoa vai mostrando os sinais, assim, tipo, não pode, principalmente feminicídio, né? Não é pra ninguém sair diagnosticando ninguém, Por favor, pelo amor de Deus. gente. Mas, tipo assim, a gente percebe um comportamento, não deixa a pessoa sair com uma roupa, quer controlar tudo na vida da pessoa. Tipo, a pessoa não pode ver família, não pode ver amigo, não pode sair de casa sozinho. Então, tipo assim, a pessoa, ela dá esses sinais de um controle excessivo, né? E se a pessoa tem controle só de você, é praticamente como se você fosse um objeto, né, da pessoa que ela tá guardando ali. Então, ela vai mostrar que qualquer momento ela pode fazer uma coisa pior se ela perder esse controle de você. E procurar histórico de relacionamento dessa pessoa é muito importante também, né? Sim, também, né? Às vezes tem pessoas que chegam falando assim, a minha namorada, minha esposa era louca, então eu matei ela. Era louca, então eu terminei com ela. Então, o que acontece? Aí pode parecer que a pessoa, ela tá criando que a outra pessoa que era ruim, mas você não sabe a história, né? Se realmente era a pessoa que tinha feito alguma coisa ou se era ela mesma que chegou a fazer alguma coisa, né? Que levou a esse término. Então, você tá com uma pessoa e ela chega e fala assim, a minha namorada era louca, então eu terminei com ela. Aí você não vai saber a versão da sua namorada, da namorada dele, né? Então, fica mais fácil pra ele. Então, tipo, quando chega com essa conversa de que a namorada Conversa enfiada. né? Minha namorada era louca, ela fazia isso, ela fazia aquilo, você já pode começar a investigar. Então, tipo assim, não tem uma fórmula pronta, porque cada pessoa, ela é única, então ela vai mostrar comportamentos. Mas tem padrões. Mas tem os padrões. A pessoa, é muito evidente você perceber que a pessoa fica mais agressiva com alguma coisa que parece bobo. Então, ela já vai mostrando que ela pode, em qualquer momento, estourar lá num dia de estresse e acontecer alguma coisa. A teoria de que como eu trato a minha mãe é como eu vou tratar o meu parceiro é real? Eu acredito, viu? Porque eu acho que a mãe, normalmente... tipo assim, a mãe, ela, né, te educou, é uma pessoa importante na sua vida, né? Uma referência feminina na sua vida. Então, tipo assim, se você trata a sua mãe bem... né? Eu acredito que você vai tratar a sua esposa, né, sua namorada bem também. Sim. É óbvio que tem pessoas que não se dão bem com as mães, né? Mas, em geral, eu acho que viu? Ó, um outro caso que o Ítalo tá trazendo aqui, Ítalo, meu companheiro, tá falando sobre a Yolanda que matou a Selena. A cantora Selena, que, assim, gente, ela tava no auge da carreira dela. Quando aconteceu, a Yolanda era assessora dela, era a maior fã dela. E ela, numa discussão no calor da emoção ali, ela cometeu esse crime. E ela vai entrar em liberdade condicional, depois de 30 anos presa, esse ano de 2025. Então, assim, você chegou a acompanhar essa história? Não, eu não vi. Mas vale a pena você acompanhar. É óbvio que, assim, Netflix deu uma polida bem boa, que Netflix, né, galera? Sim. Não tem um contexto jornalístico ali, mas fala muito sobre a história da Yolanda, porque a Yolanda, nos padrões de comportamento dela, ela começou a destratar o fã-clube da Selena, sendo que ela era a maior fã da Selena, né? E ela começou a furtar coisas, roubar,
E ela começou a se sentir enciumada com relação a Selena. Tipo, ela usava uma roupa. A Yolanda ficava enciumada. Então, assim, gente, era uma história que... Não é, são esses pequenos comportamentos mesmo que mostram, né, que tem alguma coisa errada. E que a qualquer momento, se a pessoa tiver num dia, né, que aconteça algum fator estressor pra pessoa, ela pode perder a linha mesmo. E qual foi o erro de Selena? Foi até o hotel onde a Yolanda estava. Depois que ela já tinha descoberto essas falcatruas e tal, elas discutiram, e dentro desse quarto, onde na verdade o namorado da Selena estava esperando ela fora, e dentro desse quarto teve o imbróglio ali, onde a Yolanda tirou na Selena. Uma coisa assim, gente, vocês vão chorar muito se vocês forem assistir. Pra quem não sabe, até tem música da Selena na nossa playlist do Manducast, que chama Como La Flor. Maravilhoso. A Selena começou a despontar, a gente pode dizer assim... Vamos falar numa cantora de hoje, assim. Ela era uma Shakira da época, né? Lógico que no ritmo dela e tal. Sim. Mas era uma cantora que ela era conhecida mundialmente e que ela tava... Nossa, era uma estrela. Era uma estrela. Enfim, né? Vamos aproveitar e dar uma leveza. Você tá com fome? Acho que eu tô com um pouquinho de fome. Eu também tô. Gente, o iFood trouxe a Lara junto com o pedido, gente. Foi. O pedido interfonou, a Lara interfonou. Hoje eu cheguei junto com o iFood. Mas antes de falar do nosso iFood, deixa eu dar uma atenção pro nosso chat no YouTube aqui. Cauã Davi tá por aqui. O pessoal tá mandando perguntas. Às vezes chegou na metade do episódio. A Nayara teve uma indisposição hoje, gente. Não pôde estar com a gente aqui no Manducast. Ela teve fazendo jornalismo e tudo. Mas tá tudo bem com a Nay, tá tudo certo. Semana que vem ela tá de volta, tá? E é isso, tá? Fiquem tranquilos que não é nada grave, não é nada de saúde. A Nay só não tá bem hoje, tá? É sobre isso. Cauã Davi está aqui. Boa noite, tio Iratã, Lara e a todos do Terra do Mandu. Cadê a trilha do Cauã? Que quando eu fico sozinho aqui, eu fico perdidinho. Pensamento do dia. Um herói é aquele que cura suas próprias feridas e então mostra aos outros como fazer o mesmo. Eu tô feliz que amanhã é sexta-feira. Manda um grande abraço pra tia Nayara e pra toda a equipe do Terra do Mandu. Um beijo, Cauã. Obrigado pela sua atenção de sempre. Não se preocupem, viu, gente? A Nay tá bem. Vai deixando seu comentário aqui no nosso chat no YouTube. Se você tá pelo tocador de podcast, pode comentar também no Spotify. Ou então avaliar no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Good Pods. Deixa eu ver quem mais que a gente tá. Tem vários, gente. Até no Radio Public a gente tá também. Vai lá no seu tocador preferido, avalie o episódio positivamente, tá? Eu sei que esse episódio, por entrega, ele já não é muito bom, porque a gente fala muitos termos, né, que o robozinho não gosta, mas a gente tá falando num contexto aqui educativo, para que você tenha noção também sobre esses casos que aconteceram, sem julgamento, gente. Estamos aqui somente para trazer o entretenimento para vocês. É meio mórbido o tema? Mas é sobre isso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que trazer. Já vamos aproveitar para falar dos nossos parceiros que estão aqui nos prestigiando toda semana aqui no Manducast, porque eu tenho novidades para vocês, principalmente das geleias Fazenda Grande. Gente, vocês fiquem atentos, tá? Que nos próximos dias nós vamos ter o lançamento de 2 novos sabores da geleia dos produtos caseiros Fazenda Grande. Mas como assim, Wira? Já não tá suficiente essa quantidade de sabores? Não, gente, vocês não perdem por esperar. Vocês estão acompanhando aqui nas imagens que a gente tem vários sabores gostosos. A Lara, inclusive, vai escolher um para ela levar para casa. Mas a gente tem framboesa, amora, morango com pimenta, frutas vermelhas. E, para quem não sabe, é uma geleia Pouso Alegrense. Você pode encontrar tanto em empórios, restaurantes, supermercados, mas também pode fazer o seu pedido via internet pelo Mercado Livre ou, se não, pelo WhatsApp do Fazenda Grande, que é 3112-1010, 353112-1010. Não se esqueça de acompanhar o Instagram da Fazenda Grande, porque a gente tem muitas novidades vindo por aí. E assim, gente, olha, vocês não perdem por esperar. Por quê? Eu vou dar uma dica pra vocês. Quem gosta de agridoce vai adorar, e quem gosta de fazer bebidinhas também vai adorar, tá? Só isso que eu posso falar, que senão o povo vai ligar aqui pra mim e falar assim: Iratã, você deu spoiler. No Instagram tem spoiler. Dá um pulinho lá, tá? @Fazenda Grande, ou se não, entre em contato aí com a representação comercial da empresa, 35 3112 1010, porque lá, assim, gente, é maravilhoso.
Ah, quero levar pro meu comércio, mas meu comércio é pequeno. Dá, gente, vai. Ah, preciso levar uma embalagem de 4 quilos pro meu restaurante. Dá, gente, tem embalagem de 4,2 kg pra você comprar e digamos que por atacado, pra você poder fazer grandes receitas, enfim. Entre em contato com o pessoal, tá? 3112-1010, agradeço, viu? Fazenda Grande, um beijo pra vocês e obrigado sempre pelo carinho aqui com a gente do MandoCast. E eu queria trazer também uma dica especial, gostosa de milhões. Deixa eu ver se a minha tela tá animada. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês, eu queria esconder, mas tá bom. Teve um momento que eu saí aqui do estúdio pra dar play na tela. Aí por quê? Quando eu sei que a gente vai falar de temas muito pesados, a gente às vezes dá uma ocultada na marca pra, né, não ficar aquela familiaridade com a marca. Então eu dei um pause, só que eu esqueci meu mouse lá na outra sala. Aí eu corri e a Lara ficou aqui falando, fingindo que tava falando comigo. Lara maravilhosa. É porque se a Nayara tivesse aqui, gente, facilmente sairia. Mas eu tô aqui sozinho, enfim. Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês a respeito do iFood. Gente, fiz algumas comprinhas hoje e eu queria compartilhar com vocês. Até printei, porque às vezes eu abri no aplicativo, sai endereço e tal, mas eu vou abrir no aplicativo pra vocês verem, tá? O que acontece com o iFood, gente? Nós temos o nosso clube de benefícios a partir de R$ 5,95. É um valor que você tem o primeiro mês grátis. No meu caso, eu tenho 2 meses porque milhões, dei a sorte. Mas você vai lá, faz a inscrição. Tem como cancelar depois, Wira? Tem. Como que funciona o clube? 5 cupons de R$10 para você ter desconto no frete, ter desconto em pedidos e, claro, tem pratos exclusivos que estão lá disponíveis no aplicativo somente para membros do clube. E hoje eu fiz isso, eu pedi nesses dois contextos para vocês. No desconto do frete e também no desconto do pedido, que é um pedido exclusivo do clube. Deixa eu ver se eu consigo focar, meninas, Tutupom. Acho que eu vou conseguir focar hoje, que eu treinei antes, porque às vezes o foco da câmera me deixa na mão aqui. Mas o que acontece, gente? Com esses cupons de R$10, você consegue desconto no frete, mas se você não utilizar esse cupom, tem desconto em pratos. Então vale a pena você fazer aquele cálculo básico. E hoje também tem promoção de mercado que eu quero ver se está disponível ainda para eu poder mostrar para vocês aqui. Mas vamos lá, ó. Vou jogar o foco aqui para ver se a gente consegue na câmera da Lara. Deixa eu ver. Acho que vai dar bom, hein? Se não der, eu jogo um zoomzinho aqui, gente, ó, só pra vocês verem como é que tá funcionando hoje dentro do aplicativo. Deixa eu jogar pra essa câmera aqui. Deixa eu ver, agora tá aparecendo. E vou jogar um zoomzinho de milhões aqui pra vocês poderem acompanhar como que tá minha tela de aplicativo aqui. Porque hoje eu fiz um pedidinho numa lanchonete porque eu estava com vontade de comer coxinha. E não o suficiente, fiz um outro pedido também de salgadinhos, porque eu acho que eu tô um pouco viciado, talvez. Mas vamos lá nos pedidos, gente, porque aqui a gente tem os descontos tudo direitinho, ó. Pra você ver que no meu clubinho aqui, ó, eu tô com 2 meses grátis nos cupons, tá vendo? Acho que eu tô muito próximo, vou chegar um pouquinho mais pra trás aqui pra vocês conseguirem visualizar. Ó, tá vendo que ele tá com 2 meses grátis aqui, com cupons disponíveis pelo iFood? Então, gente, ó, no histórico de pedido, hoje eu fiz um pedido na Lex Coxinhas, ó. Paga nós, hein, Lex? Um abraço pra vocês aí. Que aqui a gente tem um prato exclusivo do clube, que é esse aqui, ó, de R$16,24. Só que como o pedido já tinha sido realizado, você perde o íconezinho e eu tirei um print aqui pra poder mostrar pra vocês. Ai, craque, tive que tirar esse print. Porque a gente teve um desconto especial, porque ele era R$30 e ele era R$25 e saiu por R$16,24. Vou até dar um zoom pra vocês aqui, ó. Que é essas coxinhas exclusivas no clube, tá vendo? Isso é uma vantagem que você tem, além do frete grátis. Obviamente que a gente tem também o nosso cupomzinho para poder abater o frete, que é uma coisa muito legal, que eu pedi hoje à tarde, ó, na lanchonete Fidelis, e você consegue observar aqui que tem um desconto no frete, ó. O pedido era para ficar, deixa eu ver o total dele aqui, sei que ele saiu por R$19, eu tive um desconto aqui no frete, ó. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí. Por isso que é importante você fazer, gente. Porque, ó, só do pagamento do mês aí de R$5,95, você já paga o frete, já tem os cupons pagos e, assim, fica safe. E tem promoção para você que compra artigos de mercado, que eu também printei mais cedo. Dá uma olhada aí se na sua região tá valendo, mas aqui em Pouso Alegre, pelo menos até às 8 da noite, estava valendo. Supermercado América, R$20, cupom de desconto que tá aparecendo por lá.
Quem tem Clube iFood, tem entrega grátis no Hiper ABC de Pouso Alegre. Pode dar um pulo lá e olhar. Tem cupom disponível lá também, mas esse eu não posso garantir porque depende do membro do clube. Mas dá uma olhada, porque todas essas ofertas você só tem no Clube iFood. E outra questão, gente, são ofertas dentro e fora do app. Se você vai aí no Cinemark, tem Connect Car para poder passar nas cancelas de pedágio, estacionamento de shopping. Todas essas vantagens você também tem no iFood, tem desconto por lá. Então, assim, consulte, tá? Faça aí o seu cadastro, primeiro mês é grátis. E caso você ainda não tenha realizado nenhum pedido no iFood, vou deixar um QR Code na tela aqui pra você poder baixar o aplicativo. No primeiro pedido, somente 99 centavos, baixando pelo nosso link, pelo nosso QR Code. Fechou? Esse é o recadinho do iFood, um pouquinho mais longo hoje, porque eu precisava mostrar esses pedidos pra vocês. Espero que não tenha vazado o meu CPF. Endereço não tem problema, que eu pedi pra cá. E é sobre isso. Obrigado, viu, pessoal do iFood. E em breve, Priscila Ferreira estará aqui pra trazer pra vocês como ser parceiro do iFood, como abrir a sua loja, assim, vai ser dica muito legal. Depois do carnaval, a Pri vai estar aqui com a gente. E eu já vou até pegar nosso pedido, amiga, porque tem refri e tem salgadinhos. E eu não abri, viu, gente? Vou mostrar pra vocês agora, ao vivo. O Guaraná eu não vou mostrar não, porque não tá pagando. Podia ser Frute. Ô, Frute, um beijo. Nossa, uma sodinha de abacaxi agora, amiga, ia ser bom, viu? E o nosso pedido tá aqui, ó, bonitinho, lacradinho, ó. Eu esqueci o nome do entregador, mas é um fofo. Mandou mensagem aqui pra gente, avisando que tava ali embaixo. Perguntou se podia subir, mas já fica a dica. Vai buscar o pedido, tá? Não obriga o motoboy a descer, o motoboy a acessar a portaria. Vai lá buscar seu pedido, seja gentil. O que nós temos aqui, amiga? Acho que a gente tem um salgadinho misto pra gente. Deixa eu ver. A caixa tá pesada, hein? Olha que delícia. Vou abrir pra gente aqui. Esse aqui eu vou guardar. Eu acho que é a mesma coisa, deixa eu ver. É coxinha também. Aqui tem coxinha e tem sortidos. E aqui tem só coxinha. Pra gente petiscando, gente, quando a gente fala de crime. Tem coisa mais gostosa? Não tem, brincadeira. Vamos lá, vamos ver como é que está a nossa caixinha aqui, hein? Vamos ver. Ó, lacradinha também bonitinha, tá vendo? Com lacre. Aê! Que delícia! Ó, seu primeiro pedido, 99 centavos. Capricha no pedido, tá? Já que o primeiro é de 99, já dá aquela catracada. Pode ficar à vontade, viu, amiga? Pra você comer. E pode ficar à vontade pra pegar o refrizinho também. E a geleia, escolheu o sabor? Ainda não, é difícil escolher, né? Ó, nós temos framboesa, nós temos morango com pimenta, frutas vermelhas, morango tradicional. Eu acho que eu vou pegar de morango. Morango? Você é clichê, amiga. Leonina, né, que você me falou. Eu fui clichê, né? Arrasou. Não, mas eu acho que é bom até pra presentear, né? Tem gente aí que às vezes faz aqueles kitzinhos de casamento que vão convidar pra padrinho e tal, que fazem com geleia e tal. Fica um contexto bem legalzinho. Eu acho bacana. Mas pode ficar à vontade para comer aí com a gente. E você também deixa o seu comentário no nosso YouTube e também no nosso tocador de podcast. Vamos para uma outra pergunta que eu queria trazer para você, que eu acho que é uma coisa que é muito abrangente, que é a respeito de mentiras. A gente pode acreditar que tem uma distinção ali entre uma pessoa que mente por hábito e uma pessoa que tem o intuito de manipular uma situação específica ali? Inclusive, a gente tem mentiras patológicas mesmo, né? Numa época que eu tava estudando o contexto do psicólogo Você mata essa água pra eu pôr refri pra você. No contexto do psicólogo no presídio, eu tava estudando sobre isso, né? Pessoas que tentam manipular mesmo na hora de falar o que aconteceu. Só que chega até a ser uma mentira patológica. Tipo, a pessoa mente como se fosse algo natural. Ela não consegue não mentir. E também tem as pessoas que mentem por manipulação mesmo, né? Às vezes ela quer conseguir alguma coisa. Vamos supor, um psicopata utilitarista. Ele vai mentir pra conseguir conquistar aquela pessoa, pra ficar na vida da pessoa, depois tirar tudo que ela tem e sumir sem nenhuma culpa, né? A gente tem aí os psicopatas utilitaristas, por exemplo. Ou até os corporativos, né? Que estão dentro de empresas, mentem pra conseguir chegar onde eles querem. E então, no contexto do presídio, é muito comum, tipo, a pessoa alegar que tem algum problema mental, né, algum transtorno, alguma coisa, pra não cumprir a pena normal, né? Ou manipular os acontecimentos mesmo. Então, também tem a mentira patológica. E as mentiras de manipulação mesmo. E dentro do nosso contexto pessoal, assim, eu devo me preocupar com uma pessoa que mente muito? Ela pode estar te manipulando, né? Sendo manipuladora e mentir a ponto de conseguir o que ela quer,
né, te convencer. Só que aí que entra uma questão, que a mentira da pessoa que manipula, eu acho que ela é uma mentira mais bem feita, né? É uma difícil de você entender os sinais. Ela vai criar um contexto perfeito, né, pra você realmente acreditar naquilo. Então, ó, pra você ver, eu vou te contar uma história, e também pros nossos ouvintes, claro. Eu tinha um ex-namorado, a gente se relacionava à distância, a gente viveu uma fase morando juntos, se relacionando, mas por uma oportunidade de trabalho ele voltou pra São Paulo. E ele mentia muito. Só que no contexto da mentira, quando ele realmente falou a verdade, eu não acreditei. Sabe como eu fui saber que ele tava falando a verdade? Ele apareceu no Brasil Urgente. Meu Deus. Com uma arma na cabeça, você acredita nisso? Gente. Ele tinha desaparecido por muito tempo, não respondia mensagem e tal. Eu já tinha entendido o que era na minha cabeça. Mas, na verdade, ele trabalhava em uma loja que foi assaltada e ele foi rendido e ele passou no Brasil Urgente. Já pensou um negócio desse? Gente do céu. O conselho não mintam. Não mintam. Mas aí chega... O pior é isso, a pessoa mente tanto que na hora que ela fala a verdade, você Ninguém se leva você não vai mais acreditar. Exato. E eu sempre conto essa história porque, assim, gente, foi um relacionamento abusivíssimo que eu vivi. E eu fazia terapia na época, porque eu tinha recém saído de uma depressão, então eu tinha um acompanhamento para não acontecer dela voltar numa fase mais aguda. Mas dentro desse relacionamento meu, a psicóloga nunca interferiu. Nunca chegou em mim e falou assim, larga dele, mete o pé nele. Aquele meme da psicóloga do SUS, psicóloga né? era boa, então, porque a gente realmente não pode interferir. Aquele conceito da psicóloga do SUS, né? Dá um tiro na cara dele. Não foi isso. Não é. E ela foi muito clara com relação a essas situações, até que eu percebesse o contexto em que eu estava inserido, né? E eu tomasse a decisão ali com mais firmeza, mais segurança. Ela te faz ver onde você tá e você vai decidir se aquilo é o que você quer. E uma decisão que você não vai se arrepender depois, Sim, né? Porque aí tem essa né? questão que se você tá num relacionamento abusivo aí com uma pessoa que, digamos, é violenta, e você vai, separa dela por conta dessa questão da violência, mas depois você volta, essa violência volta pior. Né? A gente acredita que tem pessoas que podem mudar tudo, mas se essa violência retornar, provavelmente ela vai ser num formato ainda mais evoluído. Né? E sabe um negócio que é interessante também, que eu sempre falo, né, quando eu vou falar sobre essa área, é sobre, eu não sei se você já ouviu falar sobre pessoas que mandam cartas para criminosos na cadeia, que tem muito. Sim. Que é a epistofilia, né, que é as pessoas têm essa paixão por criminoso. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque é um assunto muito polêmico, né? Tipo, o Dahmer, o Ted Bundy, vários, né? Criminosos. O Maníaco do Parque, que tá pra ser solto, eu acho, né? Daqui a um tempo. Tem um fã-clube. Eles têm quase um fã-clube na internet, né? Tipo, acho que um óculos do Dahmer tava sendo vendido na internet na época da série, e as pessoas ficam... E às vezes pessoas que mataram mulheres, né? Então, você fica chocado, assim. Muito estranho. E a gente tem a questão também, que eu tava até tinha notado aqui, deixa eu achar o que eu escrevi aqui. Qual foi o caso que você considera, assim, o mais emblemático e o mais difícil de ter sido solucionado, assim, que teve um período de tempo mais demorado para ter uma solução? Eu gosto muito do caso, gosto, é estranho falar, eu gosto porque eu acho interessante. É o caso do BTK, que ele chama Dennis Ryder. Ele matou por mais de 10 anos. E pelo jeito que ele era no dia a dia, as pessoas não estavam conseguindo identificar ele. Né? Tipo, as pessoas do dia a dia, a vizinhança não identificava. Ele era pastor da igreja, ele tinha, tipo, uma instituição de ajudar crianças, né? E ele tinha uma vida dupla, literalmente. Tanto que depois saiu até o livro da filha dele, né? Como foi ela descobrir, né, que ela era filha de um serial killer, porque ela era, né, amava o pai dela, e ele, teoricamente, era um bom pai pra ela. Então, tem o livro dele, né, e tem o livro dela, da Dark Side. O caso dele é bem interessante. E ele matou por 10 anos, só que ele gostava de ficar provocando a polícia. Então, ele mandava cartas, provocava. E quando a polícia parou de dar visibilidade pra ele, ele decidiu que ele ia voltar a matar de novo. Ele teve ano sabático, que chama. Ele ficou muito tempo sem matar. Quando ele viu que ele estava sendo esquecido pela polícia, ele voltou. Ele falou assim, eu posso mandar um disquete? Se eu mandar um disquete pra vocês conseguem me identificar? Aí a polícia falou que não. O que acontece? Ele mandou o disquete, aí a polícia identificou que era da igreja onde ele era pastor. Aí conseguiram pegar ele. Mas ele matou por mais de 10 anos. E ele tinha costume de matar, né? Ele sentia prazer sexual asfixiando a vítima com sacos plásticos. Ele matou 2 famílias. Ele matou primeiro a família Otério inteirinha.
E o caso dele é bem pesado, assim, quando você vai ver cena de crime, vítimas, né? E ele sempre voltava também pra reviver mesmo aquele crime. E ele é considerado um serial killer poder-controle. Ele sentia prazer no poder e controle que ele tinha sobre as vítimas. Né? O prazer sexual não vinha de abuso nem de nada. Ele não abusava dos corpos. Ele sentia prazer torturando mesmo. Tanto que o nome dele vem de matar, torturar, né? E ele se vestia depois com as roupas das vítimas e tirava fotos vestido com aquelas roupas femininas e de máscara. E ele tirava foto dele dentro de, tipo, de uma cova. Ele tirava foto dele amarrado. É como se ele quisesse se sentir também a vítima. Que era outra necessidade psicológica dele também. Foi um caso muito, muito pesado. Uma das coisas que eu posso dizer pra você no contexto do jornal, né, no contexto nosso aqui, que a gente tem muito medo, obviamente a gente esbarra com muitos comentários meio tortos, mas principalmente o contato que algumas pessoas fazem diretamente com a gente. É uma coisa que eu não estava acostumado. Eu acho que no contexto de rede social, os meus colegas talvez também não tivessem acostumado. Como que eu devo ficar atento, por exemplo, para uma pessoa que possa ser um stalker? Que a gente vê casos, por exemplo, o da Ana Hickman, que eu acho que ficou muito famoso. Hickman, o cantor do One Direction também, né? Ele recebeu mais de, acho que 800 cartas de uma moça. E aí a polícia teve que intervir. Ela foi presa por mandar cartas pra ele em excesso, porque ele tava se sentindo perseguido. Então, a Ana Hickman, né, correu risco de vida. O que acontece? Até isso é relatado naquela série 1, né? A pessoa, ela tem um delírio, né? Chama delírio erotomaníaco. A pessoa acredita que ela tem um relacionamento com aquela pessoa. E nos perfis a gente tem tipos, né, de stalkers também. É um perfil criminal, né? A gente tem perfil de abusadores, de bombers, de stalkers. E eles acreditam naquele relacionamento, eles nutrem aquilo. Então, tipo assim, se a pessoa não corresponde, né? A pessoa às vezes nem sabe o que tá acontecendo. Eles perseguem, né? Às vezes eles tentam matar. Se a pessoa se envolve com outra pessoa, eles querem prejudicar às vezes aquela pessoa. Então, se você, por exemplo, tá no seu WhatsApp, você tá com um contatinho lá, aquele contatinho não para de te mandar mensagem, você acha que isso tá te prejudicando, é um stalker. Não é só porque é uma pessoa do seu dia a dia que tá te mandando mensagem que não pode ser um stalker. Tem que tomar muito cuidado. Dá sinais também. Sim. Tinha um caso que eu tava pelejando pra lembrar o nome dele, e eu lembrei por causa de um meme. É do Lázaro Barbosa. Hoje que o Lázaro, meu amigo, tinha que comentar pra eu lembrar, ele não comentou. Eu queria que você falasse sobre isso, porque, por exemplo, acho que pra gente traçar alguns perfis de serial killer, como o Lázaro é enquadrado, quando essa pessoa está viva, é um pouco mais fácil. Ficou difícil, No né? caso dele, ele morreu. Você tem acompanhado a respeito dos desdobramentos desse caso? Eu não sei se saiu alguma coisa atualmente, mas na época eu acompanhei. Tanto que eu fui na internet, fui nos primeiros perfis a falar sobre que, na minha visão, né, de profissional, eu não acredito que ele seja um serial killer. Pra mim, ele era um spree killer. A gente tem serial killer, spree killer e mass killer, né? Ele não matava com tempo de resfriamento, né? Com um método mais... Ele saía matando. Então, eu acho que ele se encaixa melhor no spree killer. E isso era o primeiro ponto na época que eu questionei, né? Gente, ele não tem o perfil de um serial killer. E muita gente falava que ele podia estar sendo mandado pra alguém, né, pra fazer aquilo. Então, a morte dele gerou muito reboliço pra gente, né, que estuda essa área criminal, porque não teve como descobrir o que aconteceu, porque ele morreu, né? Então, eu acredito que não tinha necessidade daquele excesso de tiros. Acho que com menos tiros, né, tinham conseguido render, mas aconteceu. Então, tipo, ninguém nunca vai saber realmente o que aconteceu com o Lázaro, se ele tinha alguma motivação, né? Ninguém vai Foi ter uma resposta da segurança pública ali pra mostrar que eles estavam trabalhando, Não né? é Porque outro... o entorno de Brasília, todo mundo ficar dentro de casa, porque o Lázaro estava Não solto. virou mesmo, virou um negócio de filme, assim. Virou que uma parece- lenda, né? A mídia, nossa, que trabalho. Eu fiquei chocada, eu queria xingar todo mundo naquela época da mídia, porque a mídia faz esse negócio sensacionalista, Sim, aí virou uma caça, parecia que ele era um bicho do mar, tava todo mundo caçando ele. sim. Virou um caos. Então, tipo assim, ninguém nunca vai saber o que aconteceu com ele. É. Isso me lembra também o caso da Eloá, né? Ela foi morta Sim. por causa do trabalho horrível, né, da polícia e da mídia na época. Então, a mídia nem sempre ajuda, Sim. né? Ela dá visibilidade, às vezes, de uma forma muito sensacionalista. Então, eu também sempre questionei muito a forma que a mídia lida com esses casos.
Você gostou da volta do Linha Direta? Gostei. Não, eu sou apaixonada naquele programa. Nossa, e quando apareceu o caso, né, que eu vi lá do perito, que eu já tive contato com aquele perito, assim, na internet, né, pelo trabalho que a gente faz, eu fiquei, nossa, eu amo aquele programa. E eu acho que ele deveria continuar, ele não deveria ter parado. Sim. Porque depois que ele voltou, né, muitas pessoas foram Se realmente encorajaram. encontradas, né? É um programa... Forte. É porque a gente já acabou dando voltas em casos que passaram pelo Linha Direta, né? Uhum. O José Donizete tá por aqui, assistindo a gente de Campo Grande. Um abraço pra você, José. Ele tem costume de acompanhar a gente no gravado. Tá acompanhando a gente ao vivo, desejando um bom descanso pra nossa Nayara Anderi. Um abração, viu, José Donizete? Obrigado. E o Lázaro Barreto tá aqui. Não, eu tô aqui acompanhando. Ele só não comentou antes. Ai, gente, mas é mais ou menos por aí, né? A gente tem essa questão midiática. Acho que o caso da Eloá... Eu era criança ainda, né? Tinha ali meus 12 anos. Vira um show, né? E eu ficava observando porque, por exemplo, assim, quando a... Como é que é o nome dela? Letícia? A amiga dela saiu do cativeiro, eu falei... É o início do fim, e de repente ela volta. Uhum. E aí, tipo assim, eu na minha idade, eu falei, gente, mas como assim essa menina voltou? Quem deixou ela voltar? Né? Sim. Ai, gente. Foi um trabalho, né? E a polícia... Sonhão ligando pra ela, gente. Meu falando Deus. E o que acontece? Ele tava acompanhando. E o que acontece? O Lázaro e esse... Eu não lembro o nome dele, que tava com a Eloá, eles estavam acompanhando o que a televisão tava passando. Sim. Então o Lázaro sabia onde a polícia ia estar daqui 2 horas, porque eles estavam postando... Quando iam arrombar a casa da Eloá, que foi quando rolou o tiro, tinha câmeras filmando, né? Então, aí o Lázaro sabia pra onde ele não deveria ir, porque a polícia tava lá avisando que ia estar em tal lugar 2 horas depois. Ele entrava nas casas, via TV e ia embora. Então, tipo assim, a polícia não tava trabalhando de uma forma... A mídia e a polícia, né, às vezes tem essas falhas. Vira um show midiático mesmo, esses casos de grande repercussão, assim. Lindenberg Alves. Gente, esse caso mexeu muito comigo quando eu assisti no Linha Direta, nessa roupagem nova com Pedro Bial. Eu fiquei bem sentido, assim, porque era um caso que a gente não... É igual o caso da menina Isabela também. Sim, É uma coisa que pega muito, e eu falei sobre essa questão espiritual, porque vira e mexe aparece alguém psicografando, falando que a Isabela falou novas coisas, não sei o quê. E a gente tem, dentro dessa investigação, as respostas, mas não as respostas que a gente precisava. Eu acho que dentro desse caso, por exemplo, que chocou o Brasil, a gente ficou muito tempo falando sobre ele... Mesmo a gente tendo os porquês, a gente ainda não está satisfeito com os porquês, né? Como que a pessoa foi levada a fazer uma coisa tão feia, né? Como aconteceu. Nossa, eu fico pensando... Tem aquele caso do menininho também, acho que é Henry, né, que ele chamava. Isso, tem o Henry, tem o Bernardo. Né, que tava, né, um pai, uma mãe biológico, né, e um padrasto, madrasta. Então, tipo assim, é bem triste. O menino Bernardo também é um caso que eu fico muito chocado também, que aconteceu em 2014, eu acho. Eu tinha acabado de me formar. Ele foi dado como desaparecido e o corpo dele foi encontrado algum tempo depois e terminou com 4 condenados por homicídio, né? Entre eles o pai e a madrasta. Bizarro. E aí a gente vê os depoimentos dos condenados chorando, como se não tivessem feito nada. E aí depois vem as evidências de coisas que foram coletadas. Ai, gente, é uma situação que não é na hora que a pessoa tá, né, pra ser presa, alguma coisa, aí vem aqui, ou às vezes ela tá fingindo ou ela se arrepende, né? Mas aí vem aquela... a gente esbarra muito com essas informações, assim, que vão vindo de criança. Eu lembro muito do Miguel também, que é do elevador, só que o do Miguel... A gente percebe muito claro ali a situação do que aconteceu e até por isso a pessoa já está pagando pelo crime, mas a gente observa ali essas questões que barram muito. A gente até falou sobre isso no início do episódio, principalmente com questões sociais e questão de convivência também, né? Pessoas que às vezes têm algum problema com a família e às vezes acaba replicando em casa. Eu queria que você trouxesse também um panorama a respeito disso, Lara, com relação a... padrões de comportamento que a gente acaba repetindo. Por exemplo, eu tive um contexto de violência doméstica na minha infância, né? Como eu faço, por exemplo, óbvio que terapia é uma resposta completa, né? Terapia. Mas como que eu faço para perceber que eu posso estar tendo alguns comportamentos repetitivos justamente dessas coisas que
eu já vivi em alguma fase da vida. Então, Principalmente na fase de formação, né? A terapia ajuda, né? Porque a terapia faz a gente perceber, né, que esses padrões mesmo de comportamento. E às vezes a gente não quer aceitar também, né? Que a gente tá repetindo, às vezes, o que a nossa família, o que a gente via, né? E isso leva até ao tipo de relacionamento que a gente escolhe no futuro, né? Então, tipo assim, se você vê, por exemplo, não é tudo, a gente não pode generalizar, mas tipo assim, um filho que vê o pai tratando a mãe mal, às vezes ele pode procurar, né, no futuro uma namorada, né, que seja mais submissa a ele, que ele possa fazer a mesma coisa, né? Uhum. Então, pode acontecer realmente dessa, né? Ou ele vai querer fugir ou uma menina vai querer fugir de um relacionamento igual ao que vê do pai e a mãe. Então, pode ter esses dois opostos. Sim. Né? Mas pode sim ter essa replicação. Mas é difícil as pessoas pararem para perceber que esses padrões vêm, às vezes, da infância, da vivência mesmo. É muito difícil alguém falar assim, nossa, eu acho que eu tô repetindo o que os meus pais estão fazendo. É muito raro quando a pessoa tem esse autoconhecimento. Por isso que é importante realmente fazer terapia, ter autoconhecimento. Eu vi uma discussão essa semana, inclusive você também trouxe essa questão, justamente sobre essa questão da terapia, né? Uhum. Pessoas que estão habilitados aí a fazer terapia Sim. de uma maneira meio desenfreada, digamos assim. Nós vamos falar sobre isso, que eu acho que é importante você dar a sua visão sobre isso, mas já teve algum momento assim que você observou uma avaliação de um psicólogo criminal, que já pode ter acontecido, por exemplo, de um caso, alguns profissionais terem passado por esse caso para ter meio que um tira-teima, digamos assim, em que você meio que se sentiu desafiada por alguma questão ética, que você falou assim, nossa, mas eu acho que essa não é a conduta correta. Você já teve alguma percepção assim em condução de casos, até de pessoas da área? Tem pessoas que são muito conhecidas, tipo, eu não posso citar nomes, mas tem pessoas que eu conheço, né, que são, as pessoas são consideradas autoridades porque aparecem na televisão, né? Sim. Psiquiatras, criminólogos, que eu não concordo porque trabalham de uma forma muito sensacionalista. Tem profissionais exemplares, assim, que estão na mídia também, mas que trabalham de forma, né, correta. E fica usando palavras sensacionalistas. Por exemplo, falar que criança é psicopata. Porque tais traços a criança é psicopata. Tais traços, o humano lá é psicopata, o adulto, né? E a gente demora, né, a nossa atuação, são 5 anos de atuação, a gente tem que fazer avaliação psicológica, não é de um dia pro outro, pra alguém falar que, tipo, fazendo isso, a criança é psicopata, entendeu? Então, tipo, é triste ver isso, né? Tem muitos delegados que pegam um caso e vão falar que a pessoa é psicopata, não tem nenhum conhecimento de psico... Desses traços, né? De psicodiagnóstico. Então, eu vejo não só, né, da minha área, mas também de outras áreas que querem, né, acha que sabe alguma coisa da nossa área. Sim. Então, é bem triste, assim, ver esse tipo de coisa. Dentro do contexto de consultório, você já deve ter pegado alguém que foi vítima de alguma violência. Uhum. Como que é pra você o seu impacto, assim, aí falando mais da Lara pessoal mesmo, assim, como que é o seu impacto psicológico quando você ouve esses relatos, aprecia aquele testemunho, né, que você faz parte daquele diálogo? Como que você se sente, assim, quando você vai pra sua casa e fala assim, putz, como que é isso? Atualmente eu atendo, né, hoje já é maior de idade, só que, né, eu atendo uma pessoa que é menor de idade, né, que sofreu abuso na infância por muito tempo e, né, quando foi falar, assim, chorava muito e porque a mãe não teve coragem de denunciar, porque tinha medo. Então, ela cresceu meio que culpando a mãe por não ter denunciado, então é muita angústia, né? E é bem pesado, assim, porque eu sempre vejo, na verdade, que a vítima se sente culpada, né? Se sente culpada pelo que aconteceu. Ela sempre vai ficar tentando encontrar alguma coisa que diga que a culpa é dela de ter acontecido aquilo. Essa, pra mim, é a parte mais triste. Porque dá vontade, tipo assim, de sair do psicólogo e falar, tipo, não é culpa sua. Sim. Só que a gente tem que manter o manejo, né? Então, essa parte, pra mim, é uma das mais difíceis. A vítima se sentir culpada pelo que aconteceu com ela. E a vontade de abraçar, né? Tipo, de acolher a pessoa ali. De falar direto, assim, o que ela tem que fazer. Eu acho que a minha psicóloga é muito boa, porque ela me dava lenços. Nossa, e chora. Você não sabe o que você faz. Olha, eu vou ser sincero que teve uma história que eu contei, e foi uma coisa que eu achei muito bonita da parte dela, porque foi num contexto espiritual, nessa conversa nossa, né, que eu dei o testemunho de uma coisa que aconteceu comigo e tal.
E eu percebi que ela ficou emocionada, mas ela deu uma segurada. Eu falei, vou te perdoar hoje, tá? Porque era pra você aguentar esse Paranauê Sim, não, às vezes a gente se apega também ao paciente, né? Quando eu tava na faculdade, eu lembro que eu lembro até hoje do meu primeiro paciente na faculdade, tipo assim, pra falar tchau a primeira vez é muito difícil. Você quer guardar o paciente num potinho e levar, assim, não vai. E fica animado quando tem evolução, né? Porque é lindo. a minha psicóloga... É errado falar isso, minha psicóloga? Não, não é não. Eu não sei se é meio sei lá, meio estranho falar assim. Imagina. Mas a minha psicóloga da época, eu mandei uma mensagem pra ela que eu queria entrevistá-la aqui e tal, e ela até deu a entrevista. E ela veio já perguntando, e aí, o que deu depois? Como é que tá a sua vida hoje e tal? E aí mandei um áudio de 20 minutos, bom dia. Não é? A gente fica, tipo, às vezes a gente dá alta pro paciente, a gente fica se perguntando, mas como será que ele tá? Será que ele tá bem? E geralmente, psicólogo não segue a pessoa nas redes sociais, né? Não pode. Não, a gente não segue. Tipo, não pode ter muito essa proximidade, por questões éticas mesmo, né? Sim. A gente não pode ter envolvimento com o paciente, assim, fora do consultório. Mas, tipo, as pessoas também acham, eu posso abraçar meu paciente? É lógico que você pode, né? Então, às vezes a gente realmente se apega ao paciente, o paciente se apega a gente, então... Tem que ter um equilíbrio, mas a gente também é humano, né? O Lázaro até complementa aqui a sua fala com o que ele fala aqui. Inclusive, tem um psiquiatra que é um baita de serviço e aparece o tempo todo na mídia falando sobre psicopatia. É o que mais tem. Bom dia. E o mais impressionante nessas histórias é que, geralmente, o algoritmo oferece muito esses assuntos e muito desses títulos, assim, Sim. que piscam. Aí a pessoa olha, e aí eu vou ler os comentários, a gente, pelo amor... Quando, tipo, aparece algum crime, alguma coisa, o pessoal já vai contar, é psicopata, não sei o quê, fica dando um diagnóstico lá, aí você vai ver a pessoa não faz outra coisa que não tem nada a ver com psicologia. E onde que você se imagina, assim, amiga, daqui, sei lá, uns 5 anos? Eu tinha de verdade, eu tinha vontade de ir trabalhar lá no FBI. Meu sonho era conhecer o FBI, tipo, Mas eu imagino atuando mesmo, assim, em casos grandes. Eu tinha essa vontade, né, de estar realmente ligada diretamente com casos de grande repercussão, assim, né, por conhecimento, mas também E também gosto dessa parte de desmistificar as coisas da nossa área, assim, tirar esse sensacionalismo. E eu já comecei a fazer esse trabalho na internet, desde que eu entrei na faculdade, né, tentando mostrar que a gente, como psicólogo, a gente não precisa ser neutro, a gente pode ter opinião, a gente pode criticar as coisas. Grandona, inclusive, nas opiniões, porque para certas coisas a gente tem que ter coragem para falar, viu? Muita coragem. E eu queria que você comentasse também a respeito dessa questão que eu trouxe um pouquinho aqui no episódio, sobre essas terapias que estão acontecendo aí em vários locais, meio estranhos, né? Não vou aqui colocar os coaches como demônios mais uma vez, porque senão eu vou ser cancelado. Verdade. Eles adoram me criticar. Então. E eu adoro criticar eles também. Mas a gente teve um desdobramento em que o Conselho de Enfermagem trouxe uma questão de terapia já para os profissionais da área. E aí a gente tem a questão batendo de frente com os psicólogos, porque a gente já tem meio que uma terra de ninguém, uma terra sem lei que chega e alguém arrasa com tudo. Eu queria que você contasse esse contexto para as pessoas, até para as pessoas terem... Não, tipo assim, não vou dar oportunidade para um coach, por exemplo, mas para que fique ciente que são coisas diferentes da área de atuação da psicologia. Queria que você explicasse isso. Coloca a bola no chão para quem está nos ouvindo entender esse enrosco que está havendo entre o Conselho de Enfermagem e o Conselho da Psicologia. Então, saiu uma nota, né, de que os enfermeiros estavam autorizados a usar análise comportamental. E isso gerou um debate muito grande, porque a gente que é psicólogo tem um probleminha com o nosso conselho de psicologia que não protege a gente. Então, a única coisa que é exclusiva do psicólogo é a avaliação psicológica. Ninguém mais pode fazer avaliação além do psicólogo. Só que qualquer pessoa pode ser terapeuta de acordo com o nosso conselho. Então, às vezes, você vai numa pessoa achando que ela é psicóloga, mas ela é terapeuta. E, às vezes, ela fez um curso de um final de semana. Então, aí, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu fui no meu terapeuta, aí ele falou um negócio de não sei o quê, de... Sabe aquelas coisas que não são, teoricamente, científicos, de não sei o quê, de hipnose, uns negócios assim. Porque a gente que é psicólogo não mistura crenças nem nada no consultório. A gente não pode, pela nossa ética, né? Questões éticas. E aí fala uns negócios, mistura religião, mistura com atendimento. Aí eu falo, gente, você não foi no psicólogo, porque psicólogo não faz isso. Você foi provavelmente num terapeuta.
Porque a pessoa acha que terapeuta é psicólogo. E tem psicanalistas que também não são... Nem todo psicanalista é psicólogo. Porque a psicanálise... Você pode fazer uma formação em psicanálise e atuar. Não necessariamente você precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Então tem essa coisa que confunde muitas pessoas. Então você nunca sabe se você realmente está indo num psicólogo. Então eu oriento todo mundo. O psicólogo, ele faz 5 anos de psicologia e ele tem um CRP ativo. Então, quando você for num terapeuta ou num psicólogo, pesquisem no Conselho Federal se aquela pessoa está ativa no conselho, porque ela é psicóloga, né? E a minha questão com coaches é porque os coaches normalmente falam coisas, né, que, tipo, me incomodam porque é tipo assim, a pessoa tem as mesmas 24 horas do dia, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Será que você, né, que vai de carro pro trabalho, tem as mesmas 24 horas que a pessoa que pega 3 ônibus para chegar no trabalho? Exato. Então, tipo, gera... porque você tem que acordar 5 horas da manhã, fazer exercício e ter uma vida super ativa. Tipo assim, tá criando um negócio que as pessoas estão procurando terapia porque elas acham que elas não estão se encaixando naquela coisa que a internet tá cobrando. Sim. Cada pessoa tem a sua rotina, não é porque você acorda 5 da manhã ou meio-dia que vai mudar. É o que você faz, né, com as suas coisas. O horário que você acorda, tanto faz. Então, essa cobrança de coach, de querer que todo mundo seja feliz o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. Então, essas frases jogadas na internet, assim, incomodam muito os psicólogos, né? A gente tem um colapso mental por dia na internet. Sim. Então, eu não gosto muito. Os coaches, eles têm um espaço deles também, eu acho esse negócio de consultoria de empresa muito bacana, os coaches fazem, mas eles começaram a ir pro nosso meio. Aí fica aquele negócio de programação de mindset, que não sei o que, o lado direito... o lado esquerdo. Eu amo. Eu falo, gente, que eu sou muito workaholic. Eu falo, que é isso? Fica assim, programa... Se fosse fácil assim, né? Todo mundo programava a cabeça e todo mundo era perfeito e feliz, né? Então, vocês vê cada coisa absurda. Eu acho que o que pega mais pra mim, você falou das 24 horas, eu acho que isso é uma coisa que... Ai, me dá vontade de dar uma voadora. Mas a pessoa que quer que eu pegue os R$1.000 e faça a mesma coisa que ele faria investindo, mas ele tem uma Porsche... E eu tenho uma CG Fan 125. Cara, é impressionante. Mas é claro que a gente tem que observar também os sinais nessas situações, né? Por exemplo, se você está num contexto ali onde você se encaixa mais num coach, né? Que você precisa de frases de efeito, precisa... Talvez ler um livrinho assim seja interessante também, né? Porque a pessoa, às vezes, na primeira oportunidade que ela vai... ela já abre a vida dela ali para uma pessoa. E essa pessoa, geralmente, ela te conduz a alguma coisa. Vamos falar de Mayra Card e Primo Rico, que eu adoro os dois. Nossa, maravilhosos. Adoro. Nossa senhora, um revirar de olhos aqui para você que tá nos tocadores e não tá me acompanhando por imagem. Porque o que é o negócio? Eles vão lá e falam para você sobre estupro alimentar. E aí chega o Primo Rico e fala pra você sobre essa questão das 24 horas, que isso foi ele que engajou. Sobre você ter as mesmas 24 horas e você ainda ter que arrumar um tempo pra fazer um curso, pra trabalhar. Sim. E fazer caridade e piriri pororó. E geralmente vem uma deixa desses assuntos, mas no finalzinho tem um link na descrição pra você poder baixar, né? Pra você poder comprar, pra você... Tudo nisso. Nossa, cara, e eu fico impressionado que tem gente que ainda cai nisso. Porque assim, né, pra quem tá acompanhando nesses últimos tempos aí, a Mayra Caixa estava grávida e até aí, beleza, realização pessoal deles, não tenho nada com isso, mas é uma gravidez exposta na internet. E um aborto também, né, um aborto espontâneo também muito exposto na internet, de uma maneira bizarra, e aí posta um negócio... um feto ali num story do Instagram e depois chega, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Mas como assim, gente? Não é? O que tá acontecendo? Tipo, e aí a gente vê que tem pessoas que estão se criando nessa maluquice de internet. Às vezes a pessoa nem ela mesma tá entendendo mais o que ela tá fazendo, né? Sim. E a Mayra, né, que ela chama? Mayra Card. Ela mexe com alimentação, só que ela não é nutricionista. Ela é como se fosse uma coach da área de nutrição. Agora, imagina se os nutricionistas não querem ter um colapso mental igual a gente. Ah, é tão fácil falar de dicas e a gente fazer uma plástica, né? E o marido dela, ele falava, por exemplo, que não se comprava casa, né? Que compensava mais alugar a casa. Eles acabaram de comprar uma mansão gigantesca. Porque a realidade deles é outra. Quem comprou o curso. É. E você pode ter certeza que a gente vai ser cancelado por isso. A gente vai, ai meu Deus. E um grande beijo pra todos os cancelados. Acabou o FBI. Né? Não, mas vai acontecer, amiga, vai acontecer. O Duolingo tá vivo.
Você faz seu Duolingozinho, tal, pra poder conseguir alcançar um inglês. Tá louca. É um outro marketing também que me pegou, que mataram o pobre do Duolingo e agora reviveram ele. Não é? Eu vi mesmo, eu fiquei acompanhando aquelas historinhas lá. Eu falei, meu Deus, gente, que mataram? Graças a Deus, meu duo de calcinha voltou. Amém. Enfim, né? A gente tá encaminhando pro final do episódio de hoje, Lara, e eu queria que você deixasse um recado agora pros seus colegas de profissão, que eu acho que também... Dentro dessa área, a gente tem... Vou falar de uma maneira muito simples. Tem muita gente louca na psicologia também, né? Eu falo porque, assim, tem pessoas que... A gente não acredita na reprogramação de mindset, dessa forma que acontece. Mas eu conheço, pelo menos... Assim, vou chutar baixo. Umas 5 pessoas que formaram em psicologia, porque psicologia, uma época da vida, virou The New publicidade e propaganda, The New administração. Todo mundo queria fazer e tal. Se caso, primeiro você dá um recadinho pra mim, depois você dá um recadinho pros seus colegas da profissão. Se caso eu chegar numa consulta ali, numa análise com um terapeuta, um psicólogo, como que eu faço pra perceber se realmente ele tá sacando a minha ou se eu tô perdendo tempo ali naquela terapia? Porque eu já passei por muito psicólogo ruim, viu? Os do convênio, meu Deus do céu. Atende só por rápido, né? Nossa, é pior que a autoescola. Você bate o dedo ali e vai embora. Eu queria que você falasse também, justamente para as pessoas ficarem atentas sobre essa qualidade dentro dos psicólogos ali, que a gente precisa ter esse radar, e também um conselho para seus colegas de profissão. Primeiro, psicólogo não dá opinião, né? A gente tem um manejo clínico, então se o seu psicólogo tá te falando, você faz isso, você faz aquilo, já tá errado, ele não tá atendendo como psicólogo, né? A gente não pode interferir, o paciente que chega à própria conclusão. A gente mostra pra ele e ele chega, né, no que ele vai fazer ou não. Então, primeiro ponto. E tem também isso de trocas, né? Freud já falava sobre transferência. A gente se identifica com o psicólogo e o psicólogo com o paciente. Então, às vezes, essa troca não acontece. Naturalmente, não acontece. Então, se você não se sente confortável, às vezes, realmente é melhor trocar, né, de psicólogo. Tem pessoas que gostam de ser atendidas por mulheres, tem pessoas que gostam de ser atendidas por homem. Então, esse teste mesmo, pra ver se você se sente confortável, né? Tem pacientes meus mesmo que já falavam, eu nunca consegui chorar em nada, com você eu me sinto confortável pra chorar. Então, isso pode acontecer naturalmente. Né? E também, isso que eu tinha falado, de olhar no conselho se a pessoa está inscrita como psicóloga, é muito importante, né? Você pesquisar, e esses são um dos pontos. E para os meus colegas de profissão, eu diria, né, questione, e eu também falo que todo mundo reclama de coach, reclama dessas pessoas, só que eu não vejo os psicólogos se impondo, né, como psicólogo, reclamando. Tipo assim, isso é como dos coaches, mas eles não se colocam como psicólogo para defender o espaço deles. Então, os coaches estão dominando porque eles estão fazendo o que a gente não tá fazendo. Né? Eles estão lá falando... O bom uso das redes sociais. Se expondo, enquanto a gente fica num buraco. Tem muito psicólogo que vive neutro, empedrado no buraco. Tipo, não sai, não mostra opinião, não fala nada. Psicologia, paz e amor. Né? Tipo assim, psicólogo... O que acontece? As pessoas, parece que elas vestem uma personalidade de psicólogo. Tipo assim, a partir de hoje eu formei, eu não sou mais eu sou psicóloga. Então, tudo é psicóloga. Então, sai, fica, tipo, analisando todo mundo, olhando pra todo mundo. Não vive. Então, fica engessado, entendeu? Então, tipo assim, a gente é ser humano também. A gente pode ter raiva, a gente chora, a gente briga, a gente quer xingar alguém, a gente quer surtar com alguém. Né? Só que as pessoas falam, mas você é psicóloga, por que você tá surtando? Porque eu sou, né, uma pessoa fora da minha profissão. Mas é aí que a gente já entra na questão que você trouxe a respeito do conselho, que se os psicólogos se impusessem mais, o conselho automaticamente seria um espelho disso, então, né? Depois que os psicólogos ficaram, né, pé da vida e deram uma... Nossa, eu acho que tinha milhões de comentários lá na publicação do conselho que eu tava acompanhando. Eles fizeram uma reunião e eles começaram a falar que vão defender a psicoterapia para ser a única do psicólogo. Então, eles estão tentando acabar com os terapeutas agora. Só que agora, depois, né? A gente precisa mexer com eles para eles fazerem alguma coisa. Só que a gente paga, os psicólogos estão fazendo assim, eu não vou mais pagar o CRP, eu vou ser terapeuta, por que eu preciso pagar aquele negócio? Porque não precisa pagar para você ser terapeuta, né?
Então as pessoas estão entrando em, tipo, os psicólogos estão pé da vida. Em surto. Tá os psicólogos, Literalmente. né, essa semana os psicólogos todos estão surtando, tipo, todos. Aí agora o Conselho de Enfermagem apagou a publicação e falou que foi um equívoco. Então a gente chegou a essa conclusão. Aí ele baixou a arte do Canva e falou, não, vou postar aqui sem querer. Igual um post que eu vi essa semana. Mas é isso, tipo assim, questione, procure, né, estudar bastante, procurar a ciência, né, embasar o nosso estudo mesmo em ciência, né, sejam profissionais com a cabeça aberta mesmo e se imponham como psicólogos, esse é o meu conselho. E a gente pode acrescentar no conselho para o seu paciente, né, ou para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, tomar um pouco de cuidado com as redes sociais? Muito, internet, tudo. Porque eu vou ser sincero para você, o algoritmo, ele é uma coisa meio bizarra, assim, né? Quem é publicitário ama o algoritmo, ele quer entender, ele quer fuçar, mas quem é usuário de uma rede social e que, por exemplo, clica num vídeo de cachorrinho e daqui a um tempo tem 58 mil cachorrinhos, sim, ou que você passou assim pelo feed e aí passou uma pessoa sem camisa, você subiu um pouquinho o feed para ver aquela pessoa e depois o feed só mostra aquilo, também tem uma questão muito social, né? Que você, às vezes, acaba se encontrando num contexto onde você tem que ser daquele jeito, onde você não é perfeito, ou às vezes o algoritmo te sugere posts de fim de relacionamento, de insegurança. É importante tomar cuidado com isso também, né? Eu já vi eu vi meme mesmo, tipo assim, eu tô de boa com meu namorado e do nada aparece uma mulher falando que alguém tá te traindo. Tipo, daqueles vídeos do povo que prevê alguma coisa. Então, tipo assim, a internet deixa a gente pirado. Só as trends. Não é? Aí, de repente, o meu vídeo, os meus vídeos de meme é tipo assim, ai, você me amaria se eu fosse uma minhoca? Meu namorado tranquilo, né? Você me amaria se eu fosse uma minhoca. É tipo isso. É super isso. E realmente, a tecnologia, né, tá ficando cada vez mais evoluída, a gente tá vivendo de internet, as pessoas estão se comparando muito, né, muitos influencers, então é o que eu falei, e você não tem que ser feliz o tempo todo, né? E felicidade pra cada pessoa é diferente. Né? Então, tipo, a gente não deve ficar se comparando, né? A gente deve viver a nossa realidade. E, às vezes, até sair da internet é bom também, porque é muita informação e as pessoas estão ficando muito ansiosas pelo excesso de informação. Esse episódio não é uma publi, tá, gente? Que fique claro que a Lara veio por um convite nosso. Eu quero que você deixe suas redes sociais e eu quero que você também deixe um recado para uma pessoa que, às vezes, não tem coragem de encarar uma terapia, não tem coragem de dar o passo inicial. Posso dar um spoiler para você. Se não for uma consulta traumática de convênio, igual umas que eu já tive, da primeira sessão você já vai querer a segunda e a terceira, sim, e a quarta, até o dia que a pessoa responsável ali por você vai falar assim, filho, tá liberado, fica com Deus, até uma próxima. Inclusive, foi eu que me dei alta da terapia, você acredita? Que orgulho. Nossa, então foi... Nossa, foi ela é maravilhosa. Um beijo, doutora Mariana. Amo você. Como que as pessoas podem se encorajar a encontrar um profissional? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de desabafar, de trocar uma ideia, ou às vezes ela não confia que a pessoa que ela está desabafando vá dar um conselho legal, e a gente já sabe que não é para dar conselho, mas pelo menos ser ouvido sem ser julgado. Qual que é o primeiro passo, assim? Quero fazer uma terapia. É normal que tenham pessoas que vão procurar, que chegam até a procurar psicólogo, chegam lá, tipo, na primeira consulta não fala quase nada, né? Já tem de pessoas que na primeira consulta eu achei que ia ser, tipo, um muro intocável. E aí a pessoa vai se acostumando, você vai tendo paciência, a pessoa vai se abrindo aos poucos. Então, tipo assim, procure, vá num psicólogo, mesmo que você não tenha nada pra falar. O psicólogo, se ele realmente for bom, atuar de maneira correta, ele vai saber, né, te amolecer para você conseguir falar, né, aos poucos vai somando as consultas e o negócio vai fluindo. Então, o autoconhecimento é muito importante, né, para aprender a lidar com as nossas emoções, né, descobrir o que faz bem pra gente, o que não faz. E o bom psicólogo, ele não vai escolher nada por você, não vai falar o que você tem que fazer, mas ele vai te mostrar os caminhos, né? Sim. Porque quando você tem vários caminhos, né, qualquer um serve. Então, quando você tá num caminho, tipo, que você conhece, que você quer ir, né, você vai chegar em algum lugar. Eu lembro muito de um vídeo, ele é viral, inclusive. Me disseram que eram duas atrizes, mas é o poder da terapia. Que elas estão ali num contexto de uma consulta pelo celular ali, né, uma consulta à distância. E aí a menina entra no primeiro frame do vídeo, assim,
com o rosto bem inchado, com olheiras, assim, bem fundas. Típicas de uma pessoa que não dormiu, que chorava Acho que eu muito. já vi. E aí, dizem que é atriz, eu não sei. Parece que é uma campanha. Mas ela fala com a moça e a moça não fala E nada. ela continua, né? E a psicóloga fala, não, se você quer ficar quieta, a gente vai ficar quieta durante esse tempo. É exatamente E tá isso. tudo bem. E aí ela começa a perguntar, mas que filme que você gosta? Aí ela pega um pouco da tipificação do personagem do filme que a paciente gosta pra ela criar uma conexão ali. E no fim elas dançam juntas, Sim. porque é um contexto de pandemia e elas não podiam se encontrar. E a psicóloga até sai dessa case que vocês criam, mas é uma coisa muito linda de ver Sim. a pessoa sendo cativada, né? Não é, tem horas que, tipo assim, não é nem deixar de atuar de forma correta nem nada, mas é você entender o paciente. Então, tipo assim, se o paciente lê Harry Potter, você vai lá ler o livro do Harry Potter e ver as referências do que ele fala, você vai entender muito do seu paciente pelo que ele gosta. Então, às vezes, você precisa sair daquela cápsula, por isso que eu falo, a pessoa é engessada, né? Tipo, eu tenho que ser psicólogo perfeitinho, certinho, com carinha de inteligente. Aí, tipo, você tem que entender o paciente. E cada paciente tem uma demanda. Então, tipo assim, se você precisa ler Harry Potter pra conversar com o paciente, você vai ler Harry Potter. Né? Ainda mais se você for atender, por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, ela cria o próprio, né? A própria realidade. Então, você tem que se adaptar. Então, é super natural. E é um processo terapêutico. Então, às vezes, o paciente não fala nos primeiros meses, mas ele vai destravando. Então, e é um processo lindo, assim. É encantador. Eu queria muito compartilhar com vocês o vídeo, gente. Mas como ele tem uma música aqui, eu não vou poder colocar ele no YouTube. Mas faz o seguinte, pra ficar legal e não ficar meio estranho, porque às vezes a gente posta os treinos Terra do Mandubu fazendo, mas o que tá acontecendo, né? A pessoa às vezes não entende o contexto do podcast. Eu vou repostar nas minhas redes sociais esse vídeo, tá? @Iratã. Vai lá que nos stories eu reposto. Porque tem uma música que elas acabam interagindo ali e o YouTube, infelizmente, não permite que eu coloque. Mas, assim, gente, é muito forte, vocês vão adorar. Então é isso, Larinha. Você tem quantos anos? 25. 25 anos. O que você diria pra nossa querida Larinha? Você é Larinha ainda, né? Que você é pequenininha, Não é uma todo mundo me belezinha. chama assim. Ela é uma belezinha. O que você diria pra Lara com 8 anos de idade? Nossa. A Lara de 8 anos queria ser o quê? Eu já quis ser tanta coisa. Eu tinha vontade de ser médica. Só que quando eu era criança, eu gostava de dar aula, tipo, de brincar de escolinha. E eu sempre tive muita necessidade de aprender. Então eu era aquela criança do porquê. Então eu perguntava tudo, eu saía da escola e eu ia ensinar pras cadeiras mesmo, pras minhas bonecas, o que eu tinha aprendido na escola. Eu tinha essa fome mesmo de conhecimento. E eu diria que simplesmente, tipo, continue, né? Acredite no seu potencial. E eu não imaginei que, tipo, eu ia me tornar psicóloga, que eu ia me encantar, assim, por uma área, né? Como eu sou, tipo, eu sou muito apaixonada pela área da psicologia jurídica. E eu não imaginei, né, tipo, estar aqui hoje, né, falando sobre isso, participar de outros podcasts que eu participei, né, de dar palestras também para alunos que eu estudei junto, que ainda estão formando. Então, tipo, eu já fiz essa pergunta, né, hoje eu tenho, tipo assim, muito orgulho, né, da trajetória, assim, que eu tô conquistando. Muito feliz mesmo. Eu acho que tem mais coisa pra você falar. Por quê? Você veio com uma deixa de queria falar mais algum recadinho eu acho pra. Que não. Ela com medo de eu virar o psicólogo Não. dela aqui. Só o coach. Exatamente. A gente tem uma. Da terapia agora. A gente tem uma. A gente se pega nessas, né, amiga? Sério. É um multiverso. A gente tem uma playlist aqui no ManduCast, já que a gente não pode executar a música, nós temos uma playlist no Spotify e no Deezer, que a gente coloca sugestões aí dos nossos convidados. O pessoal que acompanha no chat também muitas vezes deixa ali a sua marquinha. E eu queria que você deixasse a sua marquinha na nossa playlist. Que música que você colocaria, assim, pra ficar com a cara sua, assim? Eu queria uma música legal. Se tiver historinha, melhor. De música. Eu não fiz o dever de casa essa semana, que eu não pensei na música, não. Eu tenho algumas opções aqui, mas eu não pensei. Música brasileira ou qualquer música? Você que manda.
Ai, eu gosto muito de rock internacional. Eu gosto muito de Oasis. Você foi no show falando nisso? Não, mas eles voltaram, né? Terão mais. Eles voltaram agora, os irmãos tinham brigado, não tinha? Sim. Coloca uma música do Oasis, então. Qual? Ai, como que chama aquela? Acho que é Stop, eu não lembro o nome. Deixa eu ver. Ela tá na minha cabeça aqui, mas às vezes eu não sei diferenciar qual que é. Deixa eu ver. Stop Crying Your Heart Out? Não. Pode ser, eu acho que é essa. Ela tem 5 minutos. Acho que é essa. Pode ser. Por que você gosta dessa música? Todas as músicas. É pela sensação mesmo, ela me acalma. Entendi. Tô anotando na minha prancheta aqui pra poder definir. Eu gosto muito também de Tempo Perdido de Legião Urbana, eu gosto bastante. Essa já tem na nossa playlist. Eu trouxe na voz do Thiago York, que é uma música muito forte, que ela foi feita por uma novela da Globo e ela tem uns tons de violino e tal. Vamos fazer o seguinte, eu comentei sobre Pose e eu acho que é um consenso que é uma série muito boa. Eu acho que eu já falei sobre ela aqui, que é um contexto dos Estados Unidos, quando começou a epidemia até então de HIV e ali mostra um contexto onde a Madonna estourou, enfim. E tem uma trilha sonora que eu gosto muito do... Deixa eu ver como é que é o nome dela. Deixa eu ver se eu lembro fácil. Que ela até viralizou há pouco tempo atrás. Eu vou colocar essa música. Deixa eu ver aqui. O Ítalo vai lembrar fácil. Deixa eu ver. É a trilha sonora da Angel. Deixa eu ver. Deixa eu achar ela aqui. Eu acho que é uma música gostosa de ouvir e é uma música que pra mim tem um significado legal. Deixa eu ver o que mais que o pessoal tá falando aqui. Joia. Deixa eu bisolhar aqui pra ver se eu acho fácil, que tem um álbum de Pose aqui que eu posso pegar. Cadê o Ítalo pra me ajudar? Ele sempre manda quando é a música da Angel. Running Up the Hill? É essa, será? Deixa eu ver se é essa. Eu acho que é essa mesmo. Deixa eu ver. É ela mesmo. Você vai lembrar quando eu colocar ela pra tocar depois. Mas é uma música linda. Eu tenho ela numa versão meio academia, sabe? Aí às vezes eu escuto. Mas é uma música muito forte, assim. Eu acho uma música muito bonita. Vou colocar ela. É da Kate Bush, tá, gente? Vou colocar aqui na nossa playlist. Nayarinha não me mandou nada. Até olhei a mensagem aqui. Mas ela não me mandou nada, não. Senão, na semana que vem, ela põe 2. Se quiser colocar mais alguma, pode colocar também. Você que manda. Deixa eu ver. Remix. Eu quero a Remastered. Aí, pronto. Fechou. Então é isso, né, crianças? Vambora? Partiu? Vambora. Com a sua geleia de morango Fazenda Grande, com o seu salgado do iFood. É sobre isso. Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês, porque hoje sinceramente, eu senti o peso do cansaço, por isso que eu tô mais desanimadinho, tô com o farol baixo, tô reparando aqui. Mas não é, a gente vai fazer uma cobertura massiva de carnaval esse final de semana. Acompanhe o Terra do Mandu, a gente vai trazer todos os detalhes pra vocês e a gente tá fazendo os preparativos. Então tá uma correria danada, parece que eu tô com sono, mas eu não tô com sono não, é meu zoinho que tá baixo mesmo. E é isso. Lara, eu te agradeço de verdade por você ter aceitado o nosso convite. Desde o início que a gente se falou a primeira vez, você foi super prestativa, super compreensiva. Justamente porque a Lara iria vir na semana que vem. Mas aí eu pedi pra ela vir essa semana, porque semana que vem a gente tem convidados também muito especiais, tanto quanto a Lara, que eles estiveram na Tailândia, participaram da fase internacional das Olimpíadas de Matemática. A gente teve vencedores aqui da nossa cidade. Várias pessoas, inclusive tem reportagem no terradomandu.com.br sobre isso. E pra não perder o gancho, eles vão vir na semana que vem. E eu pedi muito que a Lara viesse essa semana e a Lara prontamente veio. Mas que fique aqui estendido também o convite pra você voltar mais vezes. Porque assim, amiga, você é uma pessoa muito agradável. Tem uma conversa assim que é muito envolvente. Nem parece que eu tô conversando com um psicólogo. Psicólogo a gente dá um pouquinho de medo de falar, né? Mas eu acho que essa questão de você ser uma menina, né? Em aparência, assim, você é muito novinha, tudo. Mas a forma sua no trato com a gente é uma coisa tão gostosa que dá vontade de ficar perto o tempo todo. Então, assim, volte mais vezes. Eu desejo que você continue fazendo muito sucesso na sua carreira. Que você consiga, sim, alcançar os seus objetivos. Principalmente nessa área que você já amava e viu que tinha uma possibilidade ali de amar
área ainda mais dentro da psicologia. E assim, conte com a gente com o que você precisar. Deixa suas redes sociais pro pessoal poder te conhecer melhor. E vamos que vamos, deixa seu recado aí. Eu que agradeço o convite, nem vi o tempo passar, não sei quantas horas que eu tô aqui. 2 horas. Porque, então, eu achei que tinha passado, tipo, 10, uns 30 minutos, porque fluiu muito. E também, né, agradeço, né, a gentileza, desde que a gente começou a se falar, a gente sentiu, né, uma energia que você falou. Então, com certeza voltarei. Também, você é uma pessoa muito agradável, eu gostei muito de conversar. Bondade sua. E... é sobre o que a gente tava falando, né? Você não precisa ser psicólogo o tempo todo. Dá pra conversar naturalmente como, né? E isso muda a nossa forma de agir, assim, fora do trabalho, né? Sim. A gente também é ser humano. Então, pra mim, eu gosto muito da minha área também pra poder desmistificar essas coisas que a psicologia traz aí. E, então, foi muito bom estar aqui com você hoje. Eu com certeza voltarei. E deixa o seu Instagram. E o meu Instagram profissional é @psi, né, psi.laraduarte. Isso. Tem o outro pessoal dela, que ela também é fortíssima, gente. Mas é mais difícil. Quer falar qual é o @? Gente, vocês não vão saber escrever esse nome. É meio que o Iratã, né, amiga? Mas é @Lara de Fafembá. Só que quem achar meu perfil profissional que eu falei primeiro, provavelmente vai achar o meu pessoal. Mas no título do podcast tem aí. Se ninguém souber escrever. Também, a gente sempre posta os arrobinhas marcados, assim, colaboração. Inclusive, queria mandar um beijo pro Benedito, que teve aqui no nosso ManduCast há um tempo atrás. E hoje foi postado um corte dele, eu acho que nunca teve tão atual. O episódio já é maravilhoso, mas que ele falava sobre essa questão da empatia, né? Sobre as pessoas estarem muito inflamadas e tal. E esse corte viralizou bem hoje, assim, eu fico muito grato por vocês toparem conversar com a gente sem esse compromisso, assim, de, vou viralizar, vou ter muita visualização, porque, assim, gente, são coisas que tem a plataforma entregando, tem coisas que a plataforma não entrega, você deve enfrentar isso com o seu Instagram, mas eu fiquei, assim, muito emocionado vendo o Benedito falando no corte e muitas pessoas concordando com ele, porque a opinião dele não é uma opinião democrática hoje. Para um mundo onde a gente tem uma polarização muito clara, onde as pessoas discutem com muita facilidade, a forma que ele se colocou ali dando a opinião dele foi assim, contundente, foi maravilhoso. Vai no Instagram do @Terra do Mandu que tem o corte e também o episódio completo aqui na nossa playlist. Não tem muito tempo que ele veio, não, acho que tem um mês mais ou menos. Mas por conta da condição atual hoje, nossa, caiu muito o corte dele, veio muito a calhar. Enfim, obrigado, Lara, mais uma vez por você ter vindo. Obrigado ao boy da Lara, tá aqui também, gente. Vocês não veem não, mas a gente não tá sozinho aqui não, o boy dela tá aqui também. Obrigado ao boy. Ele gosta de Harry Potter, eu obrigo ele a assistir Maníaco do Parque comigo. O Ítalo gosta Coitado. de Harry Potter também, amiga. Mas quando será que ele vai ficar bravo de eu falar isso? Okay. Só que quando a J.K. Rowling começou a dar uns close errados aí, eu dei uma cancelada nela e eu não consumo tanto. Nas edições comemorativas que tem no cinema e tal, a gente vai, sabe? A gente assiste. Mas aí, tipo assim, né? A J.K. Rowling escreve um Harry Potter e ela fala no Twitter que fulano era gay, ciclano era o quê? Aí eu falo, gente, mas não tinha que colocar isso no livro. Não é? Tadinho, ele vai ficar bravo comigo. É sobre isso, porque fãs de Harry Potter são igual fãs da Anitta, gente. Eles... Não é? Eles são militantes. São. E é sobre isso. Um beijo pra J.K. Rowling, que deve com certeza estar ouvindo esse episódio hoje. Ai, gente, é triste. É sobre isso. Uma ótima noite pra você que nos acompanhou até aqui. Um bom fim de semana. Sextou. Semana que vem a Nayara volta, tá? E vai voltar com um namorado, gente. É isso mesmo. Próximo episódio... Nayara vai trazer aqui um namorado dela. Ela vai ficar muito brava comigo. Ela vai. Vai e não tem namorado, mas a gente vai arrumar até semana que vem pra ela. O carnaval tá aí. Isso, bloco do urso. Por gentileza, todo mundo vai fantasiado de Pinóquio. Que a gente vai entender o código. Quem for de Pinóquio pro bloco do urso é porque a Nayara vai ter que conhecer melhor, tá? Isso é um sinal pra saber se ela escutou o episódio até o final. É sobre Boa. isso. Gente, um beijo, se cuidem, tá? Bom fim de semana.